Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é criador da GNTech, empresa pioneira em testes farmacogenéticos no Brasil. Ele atua com foco em medicina personalizada, genética aplicada à saúde mental e estratégias que integram ciência, precisão e cuidado individualizado. No episódio de hoje, vamos falar sobre os caminhos para personalizar o tratamento em saúde mental e o impacto real que os exames farmacogenéticos podem ter na vida de quem sofre com efeitos colaterais ou múltiplas falhas no tratamento. Com vocês, Dr. Guido Boabaide. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, psicoterapeuta e CEO de uma empresa pioneira em farmacogenéticos, testes farmacogenéticos ligados à saúde mental. O nome dele, Dr. Guido Boabaide. Falei certo, Guido? Certinho, certinho. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo bem. Prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. E eu e todo o meu time lá da GNTech ficamos muito animados. Todo mundo te mandou beijos. Tem muitos fãs lá, inclusive. Que coisa boa. Muitos pacientes meus. Não acredito, doutor. Tu vais lá no Pod People, manda um beijão pra doutora e tal. Que a GNTech entrou na minha vida em 2012. Eu me lembro que eu fui a um congresso e falei, gente, estão fazendo teste farmacogenético lá fora. E o que está acontecendo que a gente aqui ninguém falava? Aí um belo dia eu estou no consultório, entrou algum representante teu. Aí eu falei, gente, eu quero isso. E aí você me mandou todo o material, como era feito, e eu passei a pedir aos meus pacientes. No início era assim, doutora, mas isso serve para quê? Eu falei, para a gente errar menos. Boa. Muito bem resumido. Porque eu pegava pacientes que tinham testado não sei quantos medicamentos. E ninguém nunca me procurou para dizer assim, eu estou aqui porque é a primeira vez que eu vou buscar um psiquiatra. Não, geralmente era aquela pessoa que já tinha ido em várias pessoas, já tinha tomado todos os remédios, todos tinham dado errado. Eu falei, puxa, aí a gente fica sem uma oportunidade de fazer o que tem que ser feito. Quando vieram os testes, eu falei, agora sim, a gente tem como dizer se aquilo era melhor para aquela pessoa ou não. A partir daí, a gente começa a fazer uma psiquiatria personalizada mesmo, né? Então, parabéns, porque você foi pioneiro aqui, né? E antes a gente não tinha ninguém. No início deve ter sido difícil. Foi difícil até para eu pedir o exame. Sim, sim. Tu fosse o que a gente chama na nossa linguagem médica de uma early adopter. Exatamente. Que são as pessoas que gostam da inovação, desbravadores, que desbravam, exatamente, que aprendem antes dos outros, né? Então é o meu perfil também. Não, que não se conformam, né? Isso, de chegar para o paciente e falar assim, não tem nada para fazer por você. Exato. Isso é horrível. Esse inconformismo, ele deve fazer parte do médico, do bom médico. O bom médico, ele deve ter esse propósito inerente, natural. A gente não pode nunca desistir de ajudar um paciente. Também acho. Não é nunca tirar a esperança de alguém. Claro que sempre com os pés no chão, de uma maneira ética, não é muito honesta, mas sempre tem algo a ser feito. E sempre buscar sempre tem algo a ser feito. né? Que seja uma palavra na hora certa, o jeito de receber, o acolhimento, transmitir esperança, porque sempre tem o que fazer. E foi isso que me moveu mesmo, né? Então, se foi difícil para te pedir, tu imagina o que aconteceu comigo você lá, trazendo isso, né? Eu então, imagino. Foi muito difícil, mas eu sempre acreditei porque eu vi funcionar, né? Então, também vi. Eu também estava num congresso
em 2011, era um congresso americano, no Havaí, no caso. Da Associação Da de Associação Psiquiatria, Americana. da APA. Da APA, isso. Associação de Psiquiatria Americana. É isso, então eu gostava de ir naqueles congressos e tal, e era no Havaí, opa, eu vou lá no Havaí. Pega uma onda. Não, e pior é que eu pegava mesmo. É isso. Pega uma onda. Aí eu chegava no final de tarde, pegava a minha prancha lá e pegava... Não era aquelas grandes, tá, gente? Não é história. E aí, eu tava lá no congresso e tinha aqueles estandes, aquele congresso americano é imenso, né? 20 e poucos mil pessoas e tal. E aí eu passei pelo stand lá e vi o teste farmacogenético da empresa americana, que lá nos Estados Unidos, em 2011, também estava nascendo lá. Estava menos de 4 anos disponível para os médicos. E aí, na hora, né? Opa, isso aqui é coisa boa. Foi lá, conversei com os americanos e tal, e voltei pro hotel empolgadão e falei pra Paula, que é a minha mulher, e falei, cara, achei um negócio aqui muito bom. A gente tem que levar isso aqui lá para eu usar com meus pacientes. Mas como assim, só usar com os pacientes? Quem sabe, então, vamos levar para todo mundo. Né? E aí a Paula é advogada, ela começou a me ajudar a fazer decifrar a burocracia e tal, e depois... Para validar. Para mandar o kit e tal. E tem uma burocracia imensa lá e tal. E aí nós fomos conversando com os americanos. O resumo da ópera é que em 2012 nós estávamos aqui com os primeiros testes disponíveis para os médicos. Isso mesmo. E aí nós fazíamos aqui, coletávamos o DNA, enviávamos para os americanos, eles mandavam o resultado, nós traduzíamos, interpretávamos, colocávamos dentro das normas aqui do nosso mercado, Anvisa e tal, e assim começou. Exato. E aí nós fomos com os americanos até 2014, depois uma conjuntura econômica, política, e nessa época a gente andava muito nos Estados Unidos, interagindo muito com as empresas que eram nossas parceiras, e nós fomos aprendendo como que faz. Não é? E chegou uma hora que, em função de política econômica, os americanos, o dólar aumentou muito, e a operação ficou inviável com eles, e pensamos, vamos parar por aqui ou vamos desenvolver aqui no Brasil o nosso teste? A tecnologia aqui mesmo. E aí foi uma decisão, a gente tava na mesa, assim, eu e a Paula tomando um vinho, assim, triste pra caramba, porque, cara, ia acabar o sonho ali, né? Não, a gente sabe fazer, vamos fazer. E aí ficamos 2 anos e meio resolvendo os problemas e conseguimos, em março de 2017, entregar a nossa primeira versão GNTech 100% brasileira. Que facilita muito, né? Facilita e nos dá muita autonomia, né? Então, eu tinha no início cabeça de médico, ainda tenho. Eu sou um médico de DNA, não me interpretem mal, mas o que eu quero dizer com isso? Os americanos lá, eles eram americanos. Tudo que eles têm de bom é planilha, é o que dá mais dinheiro e o que economiza mais. E na minha cabeça, o que eu falei para Paula? Nós vamos fazer o melhor teste farmacogenético possível de ser feito e o mais fácil de um médico usar e do paciente entender. De interpretar e de ser entendido pelo paciente. E aí foi isso, esse era o drive, essa era a missão da GNTech e era a minha missão como médico. Porque eu era muito ingênuo naquela época, eu pensava, pô, legal, vamos trazer o teste para o Brasil, os psiquiatras vão ficar muito felizes, todo mundo vai achar ótimo. Vai querer usar. E não foi nada disso. Foi uma chuva de pedra, foi crítica por tudo que é lado, e desconfiança. E o pior que a desconfiança, Guido, era a desconfiança sem sequer querer saber. Então, sabe não que é? Essa é uma reação nunca humana vi, diante da inovação, né? Nunca vi, não funciona, não recomendo, ponto. E aí a gente já começou a ver médicos se diferenciando, assim como tu, por exemplo. Tu é um... Desculpa, Sim, né? Sim, tu tá certo. Eu não sei falar você. Do Sul, tu tá certíssimo. Então, assim como tu, mas isso a gente tem um dado de mercado, mais ou menos 20% dos profissionais são assim. Eles pegam... Porque o que acontece? Muito médico olha uma coisa que não sabe, isso também acontece com outras profissões. Não, em qualquer profissão. Em qualquer profissão, né? E aí a reação é, isso aqui não serve, porque... Muito profissional, ele não consegue dizer pro paciente, olha aqui, ó, eu vou estudar. Eu não sei isso aqui, é a primeira vez que eu vi, me dá um tempinho aqui, deixa eu dar uma lida, depois eu volto para ti e te digo o que eu acho. Que é o que eu sempre fiz, né? E então, os profissionais que faziam isso, eles começaram a ver, e lá naquela época tinha uma outra dificuldade muito grande, que é porque, pensa, a gente lançou o teste aqui em 2012, finalzinho de 2012,
E o primeiro estudo científico, comparando grupo de paciente em tratamento guiado com grupo de paciente em tratamento convencional, foi em 2013. Então, veja, a gente saiu antes dos primeiros estudos começarem a ser publicados. Claro, gente, tinha muito estudo já que conectava genes e suas variantes com um remédio. Mas estudo comparando grupo de paciente guiado que usou o teste genético para guiar o tratamento versus o método tradicional, esses estudos não tinham, porque não dá tempo, pessoal. Tu sabes, a gente publicou agora 2 estudos da Genitec no finalzinho do ano passado, mas demorou 5 anos para entre começar o estudo e publicar, demora 4, 3, 5 anos. Em boas revistas. Em boas revistas, claro. Uhum. Então, foi muito difícil no início, mas eu comecei a usar muito. E eu comecei a ver funcionar com meus pacientes e eu dizia, isso aqui funciona, é verdade. E essa convicção vinda da prática clínica minha, ela não me deixava desistir nem abalar, apesar das inúmeras críticas. E aí, com o passar dos anos, vai um médico aqui usando no Rio, a doutora Ana, vai lá o pessoal de São Paulo, o doutor Luiz Dickman, o doutor Haddad lá do BIP, que são os caras espertíssimos, assim. E aí começamos a ter speakers. E aí antes eu jogava nas 11, né? Porque eu tinha que cuidar da empresa, fazer palestra, dar aula, e aí ficava... atender os pacientes. Atender paciente, que eu atendo até hoje, eu amo atender pacientes, eu atendo muito ainda. E aí, então, com o passar dos anos, aí fizemos o nosso teste, e aí, com essa missão em mente, fazer o melhor teste possível, e com ingenuidade, porque eu não entendia, cara, quanto que esse negócio ia custar, que trabalho que ia dar, como era difícil e tomava tempo. Então, nós fomos, então, eu dizia pro time, eu, Paulo e mais 3 pessoas. Sim, mas é um time. Era um time, né? Ainda tem que ser mais unido. Exato, né? E vamos falar lá com os americanos, que fornecem o sequenciador e o insumo, e vamos dizer para eles, ó, aí vamos estudar aqui todos os genes que tem, todas as variantes, e mandávamos lá para os Estados Unidos o nosso pedido. E é um negócio complexo de fazer, porque, imagina, gente, a gente tem milhares e milhares de genes, e a gente tem que achar os 63 que a gente quer e as 500 variantes que a gente analisa. Como que faz isso? A gente vai lá para o fabricante e diz, eu quero achar essa receita aqui. Ele vai lá e desenvolve um monte de líquidozinho, que depois mistura com o DNA, que depois vai para a máquina, que fica lá rodando, acha esse DNA, acha as informações, vai para uma nuvem, essa nuvem processa, devolve para a gente interpreta com o nosso algoritmo e gera o laudo. Hoje isso acontece em minutos. Nas primeiras versões, nós fazíamos os laudos manualmente. À mão, né? À mão. Então, a gente recebia aqueles milhares de dados do sequenciamento e tinha um ser humano lá que era fora do normal, que era um cara cheio de pós-doutorado e tal. Ele demorava 2 dias e meio para fazer a leitura. E gerar o laudo. E ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu automatizar o nosso algoritmo e hoje o laudo é gerado em alguns segundos, fazendo esse cruzamento de dados. Então tem essa jornada toda, mas isso tudo baseado sempre na prática clínica. Porque daí, o que aconteceu? Os médicos usuários, nós começamos a abrir um canal de comunicação direto com eles e perguntar, e aí, pessoal? É verdade. O que vocês estão achando? Quais são as dúvidas? Quais são as dúvidas? Quais são os medicamentos que não tem e tal? Então, o nosso teste, ele também, isso é um DNA da Genitec. Como o teste nasce do nosso consultório, hoje o teste ele é fruto do consultório também de todos os médicos que usam. Agora, no final do ano passado, nós fizemos 3 modificações num teste a pedido de médicos. Lançamos novos modelos com preços acessíveis, tudo isso para melhorar a acessibilidade, mais pessoas poderem utilizar, e sempre vindo da prática clínica. Por isso que hoje o nosso teste é o que os médicos mais gostam de pedir. Sim, até porque vocês dão muito suporte. Também. Você pode ligar e perguntar, e olha, eu queria testar. Teve uma época que pouquíssimas pessoas testavam o CBD. Sim. Né? Dá para testar. Ou então os anticonvulsivantes. Também. Né? Tipo pregabalina, gabapentina, que não eram remédios padrões,
mas que a gente usava na dor, Off-label, isso, off-label, até para transtorno de ansiedade. de No início que a ansiedade, pregabalina dores começou, crônicas, também. né? Ele como anticonvulsivante não vale. Mas para ansiedade Mas ele para tá me ajudando ansiedade me ajuda muito. Então, assim, e não tinha os testes. E eu me lembro que a gente botava, não, olha, quando puder, podia testar esse. E vocês foram adaptando bem a isso, né? Exato. Então, hoje, o nosso Psicogene, que é o teste para sistema nervoso central, ele tem lá 100 e tantos medicamentos, eu nem me lembro agora o número, porque sempre está aumentando. Está aumentando, mas claro. é o maior que existe. E aí, quando nós comparamos hoje os nossos testes, inclusive com os americanos e europeus, a gente conhece bem eles, a gente ficou muito orgulhoso, porque essa cabeça de médico, ela nos levou a fazer um teste com um número de remédios muito maior, o número de genes, de variantes, com esmero, que o cara da planilha lá, ele pensa diferente, né? A planilha é uma coisa, a prática clínica é outra. É porque quando a pesquisa é feita por quem não atende o paciente na ponta, é diferente. E o bacana da Genitec é que nasceu de um médico psiquiatra, porque no início, e medicar dentro do ramo da psiquiatria é muito difícil, porque é tudo muito subjetivo, teoricamente. Não acho que é tão assim. Isso, mas a gente vai falar isso. não é tão subjetivo assim, mas as pessoas já achavam que psiquiatria era uma coisa meio... Como é que você sabe que isso é depressão? Como é que você sabe que isso é TEA, porque não tem um exame? Então ficava muito fluido. E eram pacientes que eram muito medicados. Mas a medicação, assim, fazia... vamos tentar esse aqui. Não deu certo, em 3 semanas, vamos trocar para aquele. Então, muitos pacientes se sentiam um laboratório, assim. O médico está me testando e não está nem aí para minha dor. E com o teste genético, testando ali e dizendo, olha, esses você tem mais chance de responder, esse você tem mais chance de não ter efeitos colaterais. Você tornou isso viável para o paciente. E essa é a grande revolução, porque isso foi uma disrupção na cultura do psiquiatra. Porque pensa assim, o psiquiatra nunca teve na sua história nenhum exame para guiar tratamento. Para guiar tratamento, o psiquiatra, ele é um clínico excepcional. A psiquiatria é uma especialidade essencialmente clínica, porque tu tem que extrair do exame do estado mental do paciente. E aí, claro, não é tão subjetivo assim. A gente que é profissional sabe, Exatamente. A gente tem que ir lá, sabe quais são as funções mentais que a gente tem que avaliar. Atenção, memória, memória, pensamento, linguagem, exatamente. inteligência, consciência, comportamento. Tem lá o exame básico, a lista, que a gente sabe, né? A lista, né? E ali, mas o uso da linguagem, a percepção do que o paciente está nos mostrando não verbalmente. O que ele não fala. Não é? Exatamente. Então, os psiquiatras, bons psiquiatras, são excelentes clínicos. Exatamente. Não é aquela máxima que a medicina é um misto de arte e de ciência. A psiquiatria, na minha opinião, é uma das especialidades onde ela melhor se aplica. Exatamente. E aí o psiquiatra, a cultura do psiquiatra sempre foi essa, não é? E aí, se a gente vai lá ver na história da psiquiatria, a gente tem o pêndulo, né? Muitas vezes indo lá para os primeiros grandes psiquiatras clínicos, Kraepelin, aquela turma toda Kraepelin, que foi foi fazendo o exame de psicopatologia. Isso, descrevendo lá isso mesmo. O anteprojeto do DSM lá atrás. Exatamente. E aí depois vem Freud e diz, não, turma, tem a parte psicológica aqui. E aí depois volta lá, e esse pêndulo está aqui oscilando hoje de uma maneira muito bacana. Que a gente junta tudo, Junta tudo, e isso é o que tem de lindo hoje, né? Dentro da psiquiatria, porque você precisa do fator psicológico, você precisa da biologia, né? Do corpo humano e o cérebro, em última instância, deposita o nosso psiquismo. Mas é isso, gente. Então nós temos que saber de cérebro, nós temos que saber de corpo, porque esse cérebro precisa ser alimentado. Eu brinco assim, o que faz bem pro coração, faz bem pro cérebro. Mas não há dúvida. Se meu coração tá pulsando bem, meu cérebro tá oxigenando bem. Mas é bem isso. Né? Tudo que a gente pensa, sente, imagina, deseja, tá aqui dentro da nossa cabeça. É subjetivo, certo? Não tem materialidade. Mas, pessoal,
Tudo é originado ali no nosso pipinho. No pipinho. No pipinho. Tudo No cérebro tá tudo no feliz. pipinho. O hardware aqui. Exatamente. O hardware ali tá mal alimentado, tá desregulado quimicamente, tá inflamado, tá mal nutrido, tá Ou tá mal estressado, medicado. ou tá mal medicado. O que vai mudar? O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, Nosso jeito de agir, o nosso né? jeito de agir. Assim como o pulmão que tá inflamado, a minha asma aqui, ó, tô meio rouco, tô tossindo, com um pouquinho de falta de ar. Meu pulmão não tá funcionando direito. Muda a minha função respiratória. Total. Meu cérebro não tá funcionando direito, muda tudo que vem dele. É simples assim, gente, né? Verdade. Isso não é tão difícil de entender. E aí, aí vem o nosso teste e coloca um exame objetivo pela primeira vez na história na frente de um psiquiatra, que é um médico que não está acostumado com isso, né? Então, esse é um grande desafio que nós da GNTech temos. Eu falo em meu nome e em nome do time, e é um grande orgulho que nós temos, porque no início era pedrada para todo lado, nós fomos resilientes, desenvolvemos, aprimoramos a tecnologia, sempre tendo isso em mente. O teste mais assertivo, mais completo e mais fácil de usar. E mais orientado pelos médicos. E aí a gente entendeu uma coisa. Lá no início, o modelo que tinha na minha cabeça era o modelo da indústria farmacêutica. A gente tem que ter um time de representantes para visitar médico, que é o que a gente conhecia. Não tinha tido pandemia, não se falava em inside sales, em venda por telefone, era corpo a corpo. Difícil, caro. Foi um aprendizado, estou cheio de cicatrizes até hoje. E aí, quando houve um advento, que foi o jornalista Jorge Pontual, no ano de 2018. Ele era correspondente da Rede Globo lá em Nova York. Isso mesmo, Jorge Pontual. Estava tentando lembrar. Houve uma disrupção para a GNTech naquele momento. Certo dia, estávamos, eu e a Paula, tendo uma reunião de negócio na quarta-feira à tarde. Quarta-feira de manhã, a gente nunca fica de manhã em casa, mas aquele dia a gente estava lá. E a TV estava ligada ali baixinho e tal, e vem um programa, uma propaganda lá. Daqui a pouco, farmacogenética. Nós, como assim, cara? Que é isso, farmacogenética? Não pode ser. Resumo, entra o Jorge Pontual ali no programa, dizendo, pessoal, eu tô aqui para dizer 3 coisas para vocês. Primeiro, tenho depressão há 40 anos. Exatamente. E nunca fiquei realmente bem, sempre tive dificuldade de melhorar, efeito colateral com remédio. Segundo, fui num psiquiatra aqui em Nova York, e o meu médico pediu um negócio para mim chamado teste farmacogenético. E terceiro, eu fiz o teste há quase um ano e nunca tive tão bem. Então eu quero contar essas 3 coisas para vocês. E amanhã, lá no outro programa, eu vou contar a história mais completa. Aquele momento foi um momento de disrupção para a GNTech, porque o nosso telefone começou a tocar e nunca mais parou. Aí logo em seguidinha, eu tenho amigos que são amigos do Lucas Mendes, do Manhattan Connection. Uhum. E aí, logo 3 semanas depois, eu estava lá no Manhattan Connection para falar também que, ó... E ele, nós o Jorge temos Pontual, isso não aqui. Sabia que existíamos no Brasil. Exatamente. Não tinha ideia que tinha farmacogenética aqui. Ele estava achando que estava dando uma notícia inédita e só lá que podia fazer. E, de fato, ele fez um grande serviço para as pessoas, para a população, para os pacientes que sofrem de depressão e para nós. Porque, a partir dali... O que aconteceu? Isso foi o aprendizado. Milhões de pessoas que ouviram aquelas reportagens, elas voltaram nos seus médicos e falaram, doutor, e esse negócio aqui, ó? Aí, muitos médicos que tinham fechado a porta para nós, começaram a telefonar para nós e dizer, vocês precisam me ensinar, o pessoal está pedindo. E aí, o que nós aprendemos, Ana? Nós aprendemos que a gente tinha que conversar com os clientes finais também. Exato, na ponta. Na ponta. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a dividir as nossas fichas, porque tu sabe que uma empresa, ela não pode errar nos seus investimentos, né? E ainda mais senão acaba rápido. Uma empresa como a nossa, que é só investimento e alto risco, e tudo é caro pra caramba e tal. E ali a gente começou a conversar com a turma também, lá com o paciente, dizer, paciente, você aí que tá tomando remédio, está tendo problema, que não está melhorando o efeito colateral, converse com o seu médico sobre o nosso teste. E aí tivemos esse pêndulo, e aí nós começamos a ver muitos médicos com dúvidas. E aí a gente entendeu outra coisa, a gente precisa ensinar os médicos a usar. Exatamente. E dar assessoria para esses médicos teste a teste. Estou resumindo uma história de anos aqui. Porque na faculdade
A gente nunca ouviu falar nisso, Não. então a gente não está culpando os médicos. Não, de jeito modo nenhum. algum. Eles não tinham informação. Exato. Talvez faltasse um pouquinho daquela coisa que eu sempre digo que ser médico e ser psiquiatra, você tem que calçar a sandalinha da humildade. Porque quando chega uma novidade, muitas vezes o paciente fala, um remédio tal. Eu falei, olha, eu não estou sabendo, mas eu vou pesquisar. Bem isso. E eu te dou uma resposta no máximo 48 horas. Ótimo. A gente vê. Eu nunca tive esse constrangimento. Nem eu. Né? Nem Eu acho que, pelo contrário, se eu não fosse verdadeira com o meu paciente, tinha alguma coisa muito errada comigo. Mas tem coisa que transmite mais credibilidade. Do que a verdade? Não é? Não. E ainda mais hoje, com a velocidade que... Da informação. Tem um paciente que vai chegar no médico com nível de informação excelente. Exatamente. Sobre a sua doença, sobre o seu tratamento, sobre a farmacogenética. E o médico que não entender isso, ele vai ter problema rápido, porque, na verdade, todo mundo sente quando está sendo enrolado ali, né? E não tem problema de a gente não saber. Não tem problema nenhum. O problema é a gente não se botar a favor de ver a verdade daquela informação, buscar cientificamente qual é a validade, quais são as possibilidades, dividir isso com o paciente e juntos tomar buscar a decisão. uma... Exatamente. Exato. Mas essa é a boa medicina, gente. É mais simples do que parece, não é? Porque você torna o paciente coagente do tratamento. Sempre se posicionando, porque tem a indicação que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Aquele médico, o que você prefere, tomar esse ou aquele remédio? Não, isso tá errado, gente. Eu tenho que dizer, olha, esse vai te assim, dar mais assado. isso, assim, esse vai poder trabalhar mais esse lado, o que é fundamental para você. Pronto, e aí a gente dá a opinião e constrói a decisão juntos, alinha a expectativa, né? Porque Exatamente. não tem bala de prata na medicina e tampouco na psiquiatria. E aí, então, a gente criamos lá o nosso curso de formação em farmacogenética, que é gratuito para os médicos, que tem hoje quase 600 médicos já formados. A gente tem mais ou menos 12 mil psiquiatras no Brasil, salvo engano, 3, 4 mil trabalham no serviço público, 8 mil privados. Desses 8 mil, quase 5 mil já usaram o nosso teste, pelo menos uma vez. Que legal. E tem mais de 1.000 e tantos pedindo, quase 2 mil já pedindo sistematicamente. Então foi uma grande quebra de paradigma e continua até hoje, porque muitas pessoas ainda não conhecem e não sabem da existência, e para isso que a gente está aqui, né? E a maioria, engraçado isso, queria que você definisse para o nosso público, porque assim, as pessoas acham que genética tem a ver, tipo assim, olho azul, aí a genética do olho azul. Síndrome de Down, aí tem um componente genético. O teste farmacogenético não determina uma doença. Ele aponta possibilidades melhores de tratamento. A genética também determina de que maneira a gente metaboliza e responde a medicamentos. Exatamente. Então existem, a partir do sequenciamento do genoma humano, que terminou lá em 2003, inúmeras tecnologias começaram a se desenvolver. E a farmacogenética foi uma delas. Então a gente tem aquele teste genético preditivo, que é o teste genético que estima a probabilidade de uma pessoa desenvolver a doença, que ficou muito famoso em 2013, quando a Angelina Jolie, ela veio lá na mídia e disse assim, pessoal, eu tenho muitas mulheres portadoras de câncer de mama na minha família, e eu descobri um negócio que é um teste genético que aponta... Um gene que apontava para uma probabilidade muito grande. Muito grande, que é o BRCA1 e 2. BRCA1, Aí ela foi lá e fez o teste dela, e ela descobriu que ela tinha... se a minha memória não me engana agora, 87%, 90% de chance. Era muito alto. De ter câncer de mama e 50% de chance de ter câncer de ovário. Aí o que ela fez? Fez o esvaziamento de glândulas mamárias e botou silicone. Exatamente. Virou fez extirpação do seio, virou meio sensacionalista. Não. Mas ele inaugurou, na minha visão, ele inaugurou uma nova era da medicina, onde ela colocou o paciente no centro da decisão. Porque ela foi lá, ela achou o médico que entendia do teste, ela discutiu o resultado do teste com o médico e eles decidiram fazer a cirurgia. Não, e baseado em fatos. A probabilidade dela desenvolver um câncer de mama agressivo e precoce, antes de 50 anos, né, era muito grande. E baseada no gene dela. Baseado no gene dela. Então, esse é o que a gente chama de teste preditivo. Isso. Aí a gente tem o teste diagnóstico,
que é aquele teste genético que faz, por exemplo, para fazer um diagnóstico de doenças cardíacas hereditárias que causam morte súbita. E elas são iguaizinhas, a clínica delas não é possível de ser identificada. Ela só pode ser identificada se o paciente tem determinadas mutações genéticas. Então, esse é um tipo de teste diagnóstico. E a gente tem o teste farmacogenético, que vai analisar como o DNA do paciente vai mudar a maneira dele reagir a remédios. Perfeito. Então vamos lá. Preditivo é que eu posso prever possibilidades de doenças e tomar decisão se eu quero ou não correr aquele risco, Boa. né? Que foi o caso da Angelina Jolie. Eu tenho o diagnóstico que você está colocando aí de doenças cardíacas. Por exemplo, tem outras doenças tem outras, também. mas que você tem sintomas como qualquer outra doença cardíaca, mas você, se souber que tem o gene, Aí tu fecha o diagnóstico. você fecha aí o diagnóstico. tem aquela doença que tá ali. Que corre o risco de morte súbita. Por exemplo. E aí você pode tratar antes disso, de repente botar um marca-passo. Por exemplo, não se expor a atividade física intensa demais, enfim. Exato. Ter todo o protocolo de prevenção. De prevenção. Né? E tem o neurofarmagem. O fármaco. Farmacogenético. Isso, que vai dizer o resultado, qual o melhor resultado dos de remédios. remédio. Porque daí é o teste... Aí, voltando ali para o iniciozinho, então, o nosso DNA, ele também determina de que maneira o nosso corpo responde a remédio de 3 maneiras. Perdão, como que o gene pode impactar remédio? Perdão, na sua metabolização, na sua resposta e na sua toxicidade. Na metabolização, o que significa na prática para quem está aí tomando remédio? Significa dose. Então, a gente pode ser 3 coisas na vida em relação à metabolização. Nós podemos ser um metabolizador normal, significa que se eu tomo 10 miligramas de estalopram, eu vou ter 10 miligramas no sangue. Eu posso ser um metabolizador pobre ou intermediário. Se eu tomo 10, eu posso ter 30 ou 60 no sangue. Aumenta. Porque eu metabolizo metabolizo menos, então vai acumular mais no sangue e vai acumular mais e vai demorar mais para ser eliminado. Então eu vou acumulando, ou seja, eu vou ter mais chance de efeito colateral. E o contrário, eu posso ter uma mutação no gene que aumenta a minha taxa de metabolização, e aí eu tomo 10 e eu vou ter 5 no sangue. Sim, porque rapidamente é metabolizado. Metabolizado e eliminado. E aí a gente já começa a entender o raciocínio da medicina de precisão, da personalização da dose. Então eu quero usar estalopram para aquele paciente. O teste me mostrou que o meu paciente é metabolizador rápido, eu sei que eu vou ter que usar... menor dose. Uma dose maior. Uma porque dose ele maior, metaboliza muito mais rápido. Aí, eu vou ali no teste, olho a legenda. A gente tem uma figura aqui. Tem. Dos metabolizadores. É legal mostrar um caso prático, né, gente? Quer ver, ó? Quer ver? É o primeiro, por favor. Vamos voltar lá no primeiro. No primeiro. Aqui medicina de precisão, próximo. Teste farmacogenético na psiquiatria. Isso, esse aqui, é um paciente. A primeira página de um teste farmacogenético da GNTech, que é o Psicogene Pro. Nessa primeira página, o médico já vai entender tudo o que ele precisa. Aqui você está testando os antidepressivos. Isso. E os ansiolíticos. Isso. Na verdade, o teste ele vai ter várias páginas de 100 e tantos medicamentos, todos divididos por famílias. Aqui, no caso, a gente vai dar o exemplo do antidepressivo. Depressivos e o ansiolítico. E daí tem um pouquinho dos ansiolíticos ali que só pegou na página por coincidência. Mas essa paciente, olha só, gente. Então, aqui a gente divide os remédios por colunas. A coluna azul é o remédio que não sofre impacto do DNA, ou seja, ele vai ter o resultado que está na bula. O resultado dose previsto. Padrão, o resultado previsto. Sabe aquele percentual de efeito colateral que vem na bula? X% de ter isso, aquilo. É o que está aqui, ó. Usar conforme a bula. Perfeito. O melhor resultado é sempre quando vem o maior número de remédios no azul, né? Com certeza. Porque a gente tem menos... Tem mais possibilidade. A gente tem mais previsibilidade no comportamento do remédio. Exatamente. Mas veja, essa paciente, que é uma moça de 37 anos, mãe de família, profissional, uma vida bem corrida, ela tem um perfil farmacogenético muito particular, onde quase todos os medicamentos antidepressivos, e o caso dela é um caso de ansiedade e depressão. Então ela precisava tomar um antidepressivo. Olha só, todos os medicamentos, quase todos eles, com exceção de 3, estavam ali na coluna amarela, que é presta atenção,
Porque aqui o gene vai mudar o comportamento do remédio. E aí tem aqueles numerozinhos ali Aqui eu do vou ter lado. muito mais, aqui no amarelinho eu vou ter muito mais chance de efeito colateral. Depende. Aí o que vai mostrar isso são os numerozinhos que estão escritos ali do lado, que são as legendas. Aquele 2, o 3. Sim. Aí tem uma página antes, que eu acho que ela não está aqui agora, que diz exatamente, ó, legenda 1, nível sanguíneo do remédio mais baixo. Legenda 2, nível sanguíneo do remédio mais alto. Legenda 3, mais risco de efeito colateral. Legenda 4, menos risco. Legenda 7, baixa resposta. Legenda 8, alta resposta. Então, mesmo dentro da coluna amarela, eu vou poder, entre os que eu tenho que ter atenção, ter coisas que são mais favoráveis. Ali é o GPS que eu falo. Exatamente. Ah, eu vou usar. Então, o exemplo prático vai dizer, quer ver, ó. Aí o que acontece? Essa moça chega para se consultar comigo e ela estava já bastante deprimida. Ela já estava triste, estava desinteressada, apática. A vida estava funcionando, mas No cada automático. vez ela estava com mais dificuldade de funcionar a vida. Ela não estava dormindo bem, ela já estava sem comer direito, ela estava tendo crise de ansiedade, ataques de pânico, Pensamentos negativos. negativista, chorava fácil, mas a vida andando. Ela não tava, os sintomas dela estavam com dificuldade de atenção, concentração, memória. E deixando de fazer atenção. coisas que gostava, provavelmente. Já não ia jantar fora com os amigos, Aham. já não ia se divertir final de semana, queria ficar em casa. Então, ter depressão, gente, não é ficar deitado na cama, né? Querendo se matar. Esses são os casos graves que, felizmente, não são a maioria. A maioria das pessoas que têm depressão tá funcionando. Mas tá funcionando mal, né? Mal e sofrendo, né? Exatamente. E aí era o caso dela. Aí, como a gente sabe que o teste demora 20 dias para ficar pronto, que já é um tempo muito curto, considerando a tecnologia envolvida. Antigamente era 1, 2 meses. Tinha época que chegou a ser 90 dias. Hoje a gente exatamente. vai baixar para 15 daqui uns dias, mas é 21, até chegar lá no laboratório. Aí o que eu faço? Quando é um caso assim, que já tem sofrimento e tal, o que eu proponho? Vamos começar o tratamento, e aí quando chegar o teste a gente calibra, porque a gente já vai ganhando tempo, vai que tu é sortuda e eu também. E você escolheu uma medicação que tá ali no azul. Quem sabe quanto que é qual que é a estatística de acertar remédio pela tentativa e erro? 50% em cada tentativa. Metade das vezes erra e metade acerta. Mas a gente demora até 12 semanas para descobrir se está com o remédio certo. Então, pensa isso. 2 tentativas pra quem equivocadas. Tá sofrendo, é muito tempo. Passa um ano testando. Pode passar um ano testando o remédio. Tempo. Exatamente. Anos. Pegar paciente com 20 anos, 15 anos e não está melhor. Exatamente. E aí... foi o caso do Jorge Pontual. O caso dele era 40. Exatamente. E a gente, parece exagero. Mentira, mas é a pura é. verdade. Exatamente. Não é, gente. Quem é médico como nós, que está ali na cadeira recebendo o paciente todos os dias, a gente sabe que é mais comum do que quem está fora desse mundo pode acreditar. É verdade. Aí, para usar o teste, o médico também é como um motorista que vai dirigir um GPS. Nenhum GPS vai levar o carro sozinho para nenhum lugar. E nenhum carro vai sozinho sem motorista. E aí, na primeira página do teste aqui nos statements, está escrito ali, ó. O médico deve levar em consideração o diagnóstico do paciente, os sintomas-alvo, o mecanismo de ação dos medicamentos, a janela terapêutica dos medicamentos, que é aquela faixa de dose dentro da qual está lá no manual de psicofarmacologia. Sim. E o teste, pessoal, é uma ferramenta que o médico tem que usar integrada no raciocínio a isso tudo. E aí, essa moça, ela tinha um perfil de sintoma que eu queria usar um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina para ela. Uhum. Eu escolhi a sertralina e aí, beleza. Entramos com a sertralina para ela. E ela fez o exame. E aí, dali a 2 semanas, ela teve a consulta antes do teste ficar pronto, porque eu gosto de já ver o paciente semana que vem ou na outra, dependendo 15 do caso. dias no máximo. No caso dela ali, dava para esperar 2 semanas, e a gente tem que ver na semana seguinte. E ela voltou para a consulta e falou, doutor, tô morrendo de sono, tive náusea, um pouquinho de diarreia e tal, e não tô muito confortável, né, e aí, beleza. Aí, o que eu fiz? Aí eu baixei a dose, isso que eu tinha começado com uma dose bem pequenininha, e falei, tá bom, então vamos esperar chegar o resultado do teste. Aí, esse é o resultado do teste dela.
E aí, ali tá a sertralina, tá aqui. vendo? Ó? Tá aqui. Ali tem um número 2 e um número 3. Isso. Se a gente for ver depois lá na legenda, no índice, o que significa a legenda 2? Nível sanguíneo da sertralina aumentado no sangue. Só isso já aumenta a chance de efeito colateral. Claro. Daí a gente tá... Por quê? Porque ela tem um gene de metabolismo da sertralina com uma mutação que diminui o metabolismo e aumenta a dose da sertralina. Aumenta a dose da sertralina no E sangue. aí, tem o númerozinho 3, 3 também. que daí diz assim, ó, aumento de chance de efeito colateral. Daí lembra que eu tinha explicado que o gene ele pode impactar de 3 maneiras no metabolismo, que é dose, na toxicidade, que vai determinar efeito colateral. Uhum. Aí, no caso da sertralina, a gente já consegue analisar gene de toxicidade, resposta e metabolização. Aí o gene de toxicidade dela tinha uma mutação que aumentava a chance de efeito colateral. Bateu direitinho. Desculpa. E aí a gente vai lá na outra camada do teste, que são informações complementares. No caso dela, estava escrito genótipo tal, compatível com aumento de chance de efeito gastrointestinal, nananã. Esse bateu na mosca. Ela leu. Ela leu o teste junto genético. comigo. Ela leu antes de fazer. O organismo dela já sabia. Viu só? Aí, o que a gente fez? Opa, vamos ver quais são os medicamentos que podem funcionar melhor para ela. Eu vi na coluna azul aqui, eu queria usar um remédio. Aí veio a desvenlafaxina com a legenda 8. Uhum. Desvenlafaxina com legenda 8 significa resposta. O gene de resposta para desvenlafaxina aumentam a chance de resposta. Pronto, a gente mudou para cá. Consulta seguinte, passaram 2 mais 4 semanas, paciente praticamente em remissão. Que beleza. Não é? Então, esse é um caso... Foi só programar a retirada da sertralina, que estava em baixa já dose. Já estava em baixa dose, na verdade. Foi fácil. O que eu fiz ali, eu gosto de fazer daí uma troca cruzada. Isso. Eu já entrei com a desvenlafaxina, e aí fui tirando ali e tal. Hoje ela está tomando 100 mg de desvenlafaxina. E tá ótimo. Praticamente remitida a paciente, Que né? bacana. Agora, veja, tu imagina, Ana, tu ficar testando o remédio nessa paciente que tem 95% de todos os antidepressivos com alteração de comportamento. E ela é uma moça brilhante, profissional, bem-sucedida, uma mãe de família, uma menina de valores, produtiva, uma pessoa que faz a diferença no mundo para melhor e ia provavelmente correr o risco de transformar os próximos anos da vida dela em anos muito piores. Com certeza. Com uma depressão que não ia melhorar. Não, e você está falando uma coisa tão interessante, Guido, porque assim, existe, e isso a escola de medicina, de business de Harvard estuda muito essa questão da depressão que vai se cronificando, que tem um custo financeiro absurdo, porque as pessoas que desenvolvem depressão, em geral, são muito produtivas. Né? São aquele perfil de arrimo de família. E está numa idade produtiva, né? E está numa idade Exato. muito produtiva. Então, vamos supor que essa paciente não tivesse feito esse teste, não tivesse descoberto que a sertralina, nem a paroxetina, nem a fluoxetina, nada disso ia funcionar para ela. Você vê que ela tem também poucas possibilidades. Poucas possibilidades. Né? Poucas. Aqui na azul, poucas possibilidades. Imagina se ela não tivesse essa informação, pode ser que mais daqui a 5 anos ela não aguentasse. A diferença é na vida, e abandonasse. Já... E quem perde? A sociedade como um todo. Porque o trabalho dela, quando ela está bem, soma para todo mundo. Exatamente. Então é uma perda social, é uma perda familiar, pessoal, a família sofrendo, mas social os também. filhos. Pensa, a gente sabe que uma pessoa que está deprimida, mesmo que seja uma pessoa guerreira, resiliente, e muitas pessoas são que vivem com depressão uma vida e constroem uma vida, constrói uma família, constrói uma carreira, constrói uma vida. Mesmo estando deprimido. Mas isso é muito comum, gente. Exatamente. E sofrendo e tal, a vida anda, mas com nível de sofrimento alto, com uma perda grande de tudo, não é? E sofrendo todos os outros, porque uma mãe deprimida, por mais que ela tenha valores e se esforce, é claro que ela transmite algo diferente para os filhos. Ó, gente, eu não estou dizendo aqui, por favor, mães que tenham sintomas depressivos, não entendam. O que depende, a mãe precisa ter bons valores e amor legítimo. Aí isso resolve tudo. E boa prática, né? E boa prática. Porque ela pode ter todo esse amor, mas a depressão impede e que ela aí pratique. Atrapalha, isso que eu quero dizer. Exatamente. Pois é. Então, claro, mães legítimas, mães que têm depressão podem ser boas mães. Isso tem que estar claro. Mas se não tiver, vão ser muito melhores ainda. Muito e assim, profissionais,
tu falou na farmacoeconomia, né? A Farmacoeconomia, gente sim. tem estudos, publicamos um estudo desse agora no ano passado, foi o primeiro estudo publicado no Brasil sobre o impacto do uso do teste em pacientes, tanto para o sistema suplementar, que são os planos de saúde, quanto para pacientes. Os números são incríveis. A gente fez um estudo grande lá, nós junto com o time do Einstein, lá da Eretz, nós da GNTech, eu quero dizer, e os números mostram que um paciente que faz o teste farmacogenético ao longo do número de anos lá, ele vai economizar mais de 20 mil reais. Não, e tem uma... Bru, bota pra gente aí a revista Medicina S.A., temos aí? Porque a gente tem aqui um dado super importante. Ó, como a farmacogenética reduz em 67% as consultas por saúde mental. Sim. Imagina a economia disso. Já pensou? E a quantidade de portas que se abrem para aqueles que não têm como entrar para ser tratado. Exato, e por isso que é muito importante que você que vai fazer um teste farmacogenético, depois vá lá no seu plano, solicite reembolso, porque com esse estudo a gente está começando a conversar com os planos. Esse ano passado, de 2024, foi o nosso recorde de planos que aceitaram cobrir sem judicializar, sem nada. Tem gente que vai lá, judicializa, a gente não fala para fazer isso. Tem paciente que faz, sim, que vai lá atrás do seu direito, mas a gente não fala para fazer pela lógica, né? Claro, porque a lei diz que o plano precisa cobrir todo tipo de tratamento para a depressão. Mas a gente não fala da prevenção. Aí a gente não entra nesse mérito, mas o ano passado, para nossa alegria, ainda que seja um número pequeno, mas foi o maior de todos. Né? Então a gente está tendo movimento. Tem um movimento, assim, e para o paciente, quanto custa um antidepressivo referência? Quanto custa um antipsicótico como um Brexpiprazol, por exemplo, para fazer potencialização, que a gente tem que usar muito? É caro. Quanto custa um paciente que precisa tomar quetiapina? Porque normalmente, e a doutora sabe disso, o mais comum, principalmente em fase em que o paciente está com um sintoma de depressão e de ansiedade, porque a depressão, gente, é que nem pressão alta. Tratou, a pressão normaliza. Tratou, melhora. Então é um mito, né? Às vezes a pessoa acha que a pessoa que tem depressão, ela passa todo o tempo deprimida, né? Não é. Mas eu tô agora na minha asma, eu tô tomando antibiótico, corticoide, tô usando a bombinha de corticoide e tô botando corticoide no nariz. Eu tô tomando 4 remédios. Você tá numa fase aguda. Tô numa fase aguda. A depressão é assim também. O custo é muito maior, se você deixa se você trata só na fase aguda. Exatamente. E se tu tá sempre com sintoma, aí tu vai ter que tomar remédio para dormir, tu vai ter que tomar remédio para ansiedade, vai ter que tomar antidepressivo, vai ter que potencializar, vai ter que botar estabilizador de humor dependendo do caso. Isso tudo custa muito caro. Se tu multiplica ali, hoje a gente... Os americanos, eles não acreditam, né? Porque os nossos fornecedores são americanos de insumo, a gente encomenda lá pros caras e vem uns pacotinhos assim com uma conta desse tamanho, que é um negócio que não dá para acreditar. As máquinas são muito caras e eles não acreditam quando a gente fala que parcela o nosso teste em 10 vezes. Eles não eles não sabem o que parcelar. Como que vocês parcelam? Exato. O que é isso, vezes? Né? Vocês têm que pagar a gente em 2 vezes. Como é que vocês parcelam? Exatamente. Então, se bota na conta ali quanto custa a parcela até do teste mais completo, gente, é mais barato do que usar o remédio errado ali, entende? Sai muito mais barato e o melhor, na realidade, você se sente bem. Aí, quanto custa isso, gente? Não tem preço. Porque aqui a gente falou de dinheiro, né? Porque tem a farmacoeconomia. Sim. O plano de saúde tem que pensar nisso. E a gente também, quando vai comprar remédio, tem que pensar nisso. Mas vamos falar do custo humano. Quem tem ataque de pânico sabe, gente. Eu já tive ataque de pânico. E vai parando, né, a pessoa. Meu Deus, a pessoa vai paralisando. Isso é que é pior, né? Então, aquela pessoa que podia estar ativa na vida, ela chega uma hora que se recolhe. E o sofrimento? Se você não acerta o tratamento, ela fica em casa. O medo do medo, né? O medo do medo. É o medo de sair e ter uma crise. Então, ela paralisa. Daí que é chamada o ataque o transtorno de pânico com agorafobia. O cara fica com medo de sair na rua e ter um ataque de pânico, passa mal, e cada vez vai ficando mais limitado. Mais refém. E o sofrimento da pessoa, um profissional que fica com medo de não conseguir mais trabalhar, não sustentar mais a família, de não conseguir mais ver os amigos, de visitar a família, de não ir num jantar de família. É horrível isso. Quanto custa isso? Esse não dá para medir. Esse só quem sente... O custo pessoal, o custo familiar, o custo social é muito grande.
É muito Pronto. grande. E aí, para nossa grande alegria, felicidade e orgulho, com o passar dos anos, inúmeros estudos foram sendo publicados Comprovando. comprovando aquilo que a gente estava vendo na prática desde o início do uso. Que pacientes que fazem o tratamento guiado pelo teste melhoram mais rápido, Menos têm menos consulta. chances de efeito colateral e muito menos consulta no passar do tempo. Exatamente. Né? E aí tem até alguns slides, se a gente quiser mostrar, a gente vai ver ali. Teve um estudo do ano de 2019, foi um estudo publicado pelo professor John Griden, da Universidade de Michigan, que é um pesquisador padrão ouro nos Estados Unidos, e foi o primeiro estudo duplo cego, randomizado, com N de 1.167 pessoas. 1.167. O filtro final deu 1.167, eles começaram com 3.000 e tantos. Ele foi supervisionado pelo Centro Nacional de Depressão do Governo Federal dos Estados Unidos. Ele teve a participação de 20 centros de estudos independentes, e foi realizado em 60 cidades norte-americanas. E ali eles pegaram 1.167 pessoas que já tinham tomado pelo menos 2 antidepressivos e ainda não estavam em remissão. Remissão é o termo médico que a gente usa quando o paciente fica 100% melhor, né? Exatamente. Não tem mais sintomas que impedem ele de fazer o que tem que fazer. Que nem a pressão alta, 12/8, está em remissão. Exatamente. Depressão voltou ao seu normal. E aí eles testaram todos os pacientes e todos os pacientes seguiram os seus tratamentos. E aí, tu sabes que tem as escalas que medem para estudo, né, gente? Às vezes tem uma escalinha que eu gosto de usar no consultório, que é a PHQ-9, que é 9 perguntas bem simples, que dá para aplicar em 5 minutos. É uma medida boa, assim, concreta, para avaliar melhor, além da percepção subjetiva. Eu gosto de perguntar, quanto que... Senhora paciente, quanto que o senhor acha que está melhor? De 0 a 10, sendo que 0 é o pior da depressão e 10 é o melhor. Eu acho que eu tô 7. Aí eu vou lá e faço a PHQ-9 e aí confronto as duas. Aí dá uma conta boa, aí dá uma noção boa de quanto o paciente está melhor. Mas tem uma escala, que é a escala Hamilton, que normalmente é usada nas pesquisas. E aí eles continuaram. Aí os psiquiatras, metade recebeu o teste e passou a mudar o tratamento a partir do resultado do teste. Guiar o tratamento. Boa, guiar, melhor. Guiar o tratamento. Lembra do GPS, né? Exatamente. E a outra metade dos psiquiatras continuou o tratamento normal. O que aconteceu? Na 8ª semana de tratamento, a escala de medir sintoma já mostrava que o grupo guiado, já 50% a mais de pessoas já estavam em remissão do que no grupo controle, com método tradicional. Sim, tentativa e erro. Da tentativa e erro. Que é o tradicional. E lá, na 24ª semana, esse número de pacientes em remissão dobrou ainda mais. Então, esse estudo, ele foi um divisor de águas, porque mesmo os céticos, devido à qualidade do estudo... a quantidade testada, o N é maravilhoso. O desenho do estudo, o veículo que ele foi publicado, que eu não me lembro agora, mas foi um grande veículo de alta reputação. Pronto, aquilo mudou a vida assim, da farmacogenética e rompeu a barreira, porque eu falei lá no início que uns 20% são early adopters, uns 20%, 30% ficam falando mal, que são os detratores, e o resto fica ali em cima do muro esperando para ver se vai funcionar o negócio. Exatamente. Aí essa turma de cima do muro começou a usar, e os detratores que falavam mal já estavam falando bobagem, porque daí já tinha comprovação científica. Aí você já tinha fatos. E a partir dali, muitos outros estudos continuaram demonstrando menores taxas de efeito colateral. Outros estudos replicaram aquilo que do professor John Griden, estudos farmacoeconômicos. Resultado, hoje, farmacogenética está no sistema público da Holanda, já está no primeiro piloto do Reino Unido, está em implantação em vários outros países da Europa e da Ásia. Canadá botou farmacogenética agora no sistema público, gente. Longo prazo, economia, saúde geral. Mas isso é uma visão, né? É uma visão, eu acho que tende a caminhar para isso. Eu acho que sim. A gente está vendo isso aqui. Mas que a economia é muito grande. Claro, gente. E a vitalidade, devolver a vida ao paciente. Pronto. Não tem preço. E aí a gente pode falar isso direto para quem está nos escutando aqui,
que tá com problema de... tá tomando remédio e não tá melhorando. Gente, olha só. Aí tem inúmeros estudos que demonstram o quê? Um paciente que tá com depressão, lembra do cérebro lá? Ele tá com o cérebro com desregulação química, ele tá com o cérebro com a qualidade da comunicação entre os neurônios, que a gente chama de neuroplasticidade, para aprender coisa nova, se adaptar, menor neuroplasticidade, menor neurogênese, que é nascer menos neurônio novo, tem mais inflamação no cérebro, tem menos substâncias protetoras, como o fator, o BNDF lá e tal. Então o cérebro está funcionando mal. Isso impacta o corpo todo. E aí o que os estudos mostram? Que uma pessoa que tem sintomas depressivos, mesmo sintomas moderados, que não são graves ou até leves, ela vai ter muito mais doença de todos os outros tipos. Com certeza. E ela vai ter doenças em formas mais graves. Ela vai mais no médico, ela vai ter mais doença, ela morre mais cedo, ela produz menos, aproveita menos a vida. Então, isso a gente pode transportar para o cidadão, né? É tão importante isso que eu costumo dizer que o oposto de depressão não é alegria, é felicidade. Porque se você não consegue ter o mínimo do seu cérebro funcionando como tem que ser, você não tem capacidade de ser feliz. Pronto. É impressionante. E aí, saúde mental nada mais é do que viver bem. Exatamente. Viver bem com o corpo, com as pessoas. Atingir seus potenciais. Se a gente for ver a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, é exatamente isso, né? Você fazer uso das suas qualidades, você ter uma vida produtiva com esse uso dos seus talentos, das suas possibilidades, você ainda assim ter estrutura para enfrentar os estresses normais do dia a dia e compartilhar um pouco dessa sua produtividade com o coletivo. Com o mundo, exato. Então é simples assim, né? A gente pensa em saúde mental, às vezes pensa saúde mental não é só não ter uma doença declarada. É um pouco mais. Exato, é viver bem. Com a gente, com o corpo, com o trabalho, com as pessoas, com o mundo. Exatamente. É acreditar que a vida vale a pena do jeito que ela é. Exatamente. Né? E estar preparado para ela. Exatamente. Eu sempre a vida não facilita. O que vai acontecendo é que a gente vai se tornando mais preparado para os desafios. E para aprender, a gente não pode estar com uma depressão ali levinha e vivendo com ela. Ou com nível de ansiedade altíssimo. Também, exato. Não tem a gente vai aprender menos, a gente vai se desenvolver menos, a gente vai se adaptar pior. Se for levar para aquela... Eu estava fazendo um TED ontem em São Paulo, e aí eu vi alguns TEDs. Eu vi o teu. O teu TED foi o TED de ansiedade, né? Tu falou sobre ansiedade, aliás, o teu tema ali foi ansiedade. E aí tu falou da questão da ansiedade como um equipamento adaptativo para a sobrevivência da espécie. Exato. Né? Então, a ansiedade, não um transtorno de ansiedade. Exato. E aí é muito legal, porque... E aí tem essa questão hoje, né? Que eu tenho uma indignação muito grande hoje, como médico, que tá ali. Sabe o que eu tava fazendo conta outro dia? Eu devo ter feito mais de 110 mil consultas já. Cara, é um montão de consulta. Então a gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê muitas vidas passando por ali, a gente participa, tem o privilégio, a honra. Eu me sinto muito honrado na minha cadeira de médico. É verdade. De poder participar da vida de pessoas incríveis. Não é? Porque esse mito de que pessoa que está com depressão é uma pessoa menos capacitada ou que tem transtorno bipolar, ou transtorno de ansiedade, esquece, gente. Pode acontecer com qualquer independente do seu nível social, sua capacidade de inteligência, seu poder aquisitivo, seu nível de sucesso profissional, enfim. Então eu me sinto muito honrado de poder participar da vida dos meus pacientes e a gente vai aprendendo muito ao longo do caminho. E ser um fator de soma ali, né? No meio daquilo, né? É acolher e somar, né? Isso, e o médico tem que ter essa consciência, tu não achas? O médico, ele é... Todos os profissionais são importantes para que a nossa vida funcione. Todas as profissões têm as suas particularidades e seu valor. E o valor da medicina, para mim, o maior de todos é o valor humano. E o psiquiatra... Talvez seja o que tem mais isso visível. Né? Porque quando você toca a dor, né? Quando você vê a dor se transformar na potencialidade, no que ele tem de bom, isso é mágico. Isso é mágico, porque uma pessoa que está... A gente nunca recebe um paciente pela primeira vez no consultório
Porque ele tá se sentindo bem, né? Imagina, tô feliz, eu vim Vim aqui aqui. porque eu tô muito bem pagar essa grana de consulta pro senhor. Exatamente. É. Eu gastar o meu tempo e tal. Aham. Não, a pessoa chega sofrendo. Exatamente. E aí a gente vê pessoas com vidas, pessoas de bons valores, uma vida estruturada na família, no trabalho, Em geral, socialmente, sofrendo em geral. psicofobia. E aí sofrendo, e aí a vida dela piorando. E a pessoa, meu Deus, mas o que está acontecendo? Como que eu não consigo mais me sentir bem? E como que eu não consigo mais gostar do meu trabalho? Que medo que está acontecendo e tal. E aí tu vai ali, tu trata, e a pessoa volta. E aí faz uma boa psicoterapia às vezes, e aí consegue até melhorar mais do que estava Mais antes. do que estava. E sai. Isso não tem preço Não. para o médico. Não. E isso vale a profissão, isso vale a vida, isso vale todo o esforço que a gente fez até agora para chegar até aqui, né? E o que me É a indigna magia, muito? né, da transformação humana. Isso é lindo. Isso é muito, Lindo. é demais. Então, isso é o que me move como médico. E por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir sair da minha cadeira de médico, assim. Então, o que me indigna e me preocupa muito? É uma desinformação maciça que existe hoje, que confunde a cabeça das pessoas, que transmite, e muitos médicos até transmitem isso de uma maneira horrorosa, eu acho, é que tomar remédio faz mal, não é? Então tem uma cultura subliminar que tem que fazer suplementação, que tem que comer bem, que tem que fazer exercício, porque tomar remédio faz mal. A gente sabe que tem que fazer exercício, que tem que dormir bem, que tem que estar bem alimentado, com todos os nutrientes em ordem. A gente sabe que tem que fazer gestão de estresse, que tem que cuidar do estilo de vida. Claro que tem, gente. Mas a partir do momento que a gente desenvolve sintomas depressivos moderados ou sintomas de transtorno de ansiedade moderados, se não tomar remédio, não vai melhorar. Exatamente. E vai dar errado. E não é uma coisa para dividir, é para para somar. é para multiplicar. Porque quando a pessoa fala assim, vou suplementar a vitamina D, ótimo. Porque suplementa. nós mulheres, então, com esse negócio de não pode tomar sol, a gente é uma geração com vitamina D baixa, porque não pode manchar a pele, não pode não sei o quê. Ok, mas uma coisa não exclui a outra. Aí é que tá. As coisas são para se somar. E aí tu já pensou? Tu pensa nos coitados dos psiquiatras e dos pacientes lá do início do século XX. Não tinha o que fazer. Nada. Não tinha o que fazer. E aí, quem ainda tiver dúvida, pensa um pouquinho, gente. É só olhar o que aconteceu a partir da década de 50, que foi a década de ouro da psicofarmacologia, quando surgiram os primeiros antipsicóticos, os primeiros antidepressivos, tricíclicos. Os tricíclicos, dificílimos de tomar, efeito colateral pra caramba. Exatamente. Ali era dureza, mas ali já começava a melhorar a depressão. Mesmo assim, os pacientes pediam. Porque melhorava da depressão. Os antipsicóticos. O que aconteceu com o número de internações psiquiátricas? Caiu drasticamente. Não vou lembrar o número agora. Hoje em dia, os antipsicóticos de longa atuação... O de depósito, meu Deus do céu. Foi então, uma revolução. E aí tem essa teoria da conspiração, que tal... Tem gente, quando eu posto de remédio, que diz que estou ganhando dinheiro da indústria farmacêutica. Não tô, gente. Eu, como médico, estou sentado na cadeira de quem quer ajudar a vida do paciente. Com certeza. E eu sei, e todo médico sabe que sem remédio não vai dar para ajudar muita gente. Quando existe o transtorno? Quando existe o transtorno. Exatamente. Agora, tomar sem ter transtorno, aí que tá errado. E aí tem um paradoxo acontecendo hoje na nossa sociedade que é muito intrigante, muito incrível, né? Porque é verdade, gente, que tem muitas pessoas que não precisam tomar antidepressivo que estão tomando. Com certeza. Existem muitas pessoas que estão tomando remédio para transtorno de déficit de atenção que não precisam, que estão tomando. Exatamente. Então, existe hoje um uso abusivo de medicamentos? Existe. Por muitas pessoas existe, é verdade. Mas, se tu vai olhar dado de saúde pública, a maioria das pessoas que está com depressão e precisa tomar remédio não está tomando. Exatamente. Não está tomando. E um dos motivos que muitas vezes impede uma pessoa de ir num psiquiatra é o medo de tomar remédio. Porque muita gente acredita que todo mundo que toma remédio para depressão e ansiedade vai engordar, vai ficar dependente, vai ficar sem libido, vai ficar apático e sem sentimentos, vai perder a personalidade, vai ficar dopado, deitado numa cama, e não acreditem nisso, porque isso não é verdade. Com certeza. Existe uma bula do remédio onde existem as possibilidades de efeitos colaterais, como
Uma dipirona. Como a dipirona, paracetamol. paracetamol. Olha a bula lá. O Exatamente. remédio para depressão e ansiedade é igual. Se tu usa um teste farmacogenético, tu diminui ainda mais aquelas chances que tu tem de bula. Mas é interessante, porque se tu olhar a bula, vai dizer assim, ó, efeitos comuns, aproximadamente 10%. Que é a minoria. Tá vendo? Os comuns, tá? Comuns. 10%, um pouco mais. Os efeitos pouco comuns, entre 1 e 10%. Efeitos muito poucos comuns, entre 0, 1 e 1%. Percebe que ali 80%, 70% das pessoas não terão efeitos colaterais? Não, e eu acho interessante que as pessoas, durante muito tempo, aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? As pessoas têm calmantes e os vizinhos te dão calmante Mas isso como é se te incrível. desse água. Exatamente. Ah, você não tá dormindo? Eu vou te arrumar um remedinho que eu tenho lá em casa, que a gente não sabe nem onde arruma. Exatamente. Porque tem farmácias que, infelizmente, Tem. vendem sem receita. Aí o calmante eles não têm preconceito. É interessante, Não, né? porque isso aqui me faz um bem. Tá, mas isso vai tirar sua memória a médio e longo prazo. Isso vai lhe deprimir. Tomando sem indicação Sem médica, indicação que é automedicação, nenhuma. né? Então, assim, aqui no Brasil tem isso. Tem. Eu fui dar umas palestras em Portugal e eu perguntei se lá acontecia isso. Todo mundo disse que sim. E tu vê que E lá, incrível. os calmantes não têm tarja preta. Fiquei mais apavorada. E aí fui descobrir que Portugal é o maior índice de consumo de calmantes dados da Europa pela Organização de Economia e Cooperação. Mas que incrível. Incrível. Então eles têm medo do antidepressivo, mas não tem do calmante. Interessante, né? E por isso que é importante a gente estar aqui informando as pessoas, porque, gente, tá aqui a farmacogenética, se tu ainda tem medo de tomar remédio, ou tá tendo problema para tomar remédio, porque aí é que tá, de fato, 50% das pessoas vão se adaptar e vão melhorar com antidepressivo e as outras não. E Isso no erro e na acerto. tentativa e Na erro, cada tentativa uma. e erro. E aí, claro, gente, um dos principais motivos das taxas de abandono de tratamento são Os exatamente efeitos colaterais é a ineficácia falta e efeito colateral. de resultado, E claro. aí, gente, veja, mesmo fazendo um teste farmacogenético, é necessário existir a boa prática médica. Então, ó, tem que... Vai lá, fez o diagnóstico, recebeu o diagnóstico, foi um bom médico, procurem bons Com médicos, certeza. bons psiquiatras, gente que sabe o que está fazendo, gente que é ética, que realmente quer cuidar de ti. Isso a gente sente. Se Verdade. forme Sabe qual é a minha opinião sobre ser médico? Eu sou um prestador de serviço. Mas é mesmo. O paciente é meu cliente. Se eu estou disposto a atendê-lo, eu vou ter que estar disposto a responder a mensagem de WhatsApp, dentro, claro, né, sem abusos, dentro de tudo que for feito com coerência, Com equilíbrio bom e boa senso, né? educação, bom senso, a gente tem que responder. O paciente precisa da gente. Uhum. Avaliem os seus médicos, gente. Você é o cliente. A gente não Uma escolhe o coisa hotel. é toca o telefone de madrugada. Em geral, de madrugada eu desligo o telefone, que é uma hora até que faz mal você ficar Pronto. com o celular ligado, né? Toca uma emergência, Não, mas é uma emergência, tem um madrugada. paciente grave, tu sabe que talvez ele... Não, sim. graças a eu tô Deus não falando é assim, o dia a dia, né? não é o Mas dia a dia, é exceção, né? Mas a gente sempre orienta. Numa coisa grave, Procura o serviço tal. o serviço tal, Isso, porque assim, exato. você pode não estar ali, você pode naquele dia ter desligado o telefone por algum motivo. Então, tá voando, né? ou tá Ou tá exato. voando, seja como for. Mas o paciente tem que estar orientado. Exatamente. A gente não escolhe o hotel, a gente não escolhe o supermercado, a gente não vai no restaurante. Que a gente É a gosta. mesma coisa, gente. A gente Exatamente. não escolhe a GNTech, que tem o melhor Exatamente. serviço. Escolham os seus médicos, gente. O médico precisa resgatar que ele é um médico, que ele é cuidador de pessoas, que ele tem que acolher pessoas. Não, e o médico, eu sempre digo, eu atendia muito paciente e falava assim, doutor, eu falei, mas isso aqui te passou por quê? Porque chegava com 12 remédios misturados, não ia tirando, ia botando. Falei, mas por que botou? Não sei. Então, Por que isso aqui? Não sei. Aí eu falei assim, mas você não perguntou? Perguntei, mas o médico dizia pra mim assim, o médico aqui sou eu. eu sou, pois é, Isso já é uma atitude que você Ah, fala assim, gente, não dá. pra mim é sinal vermelho, né? Eu acho que O médico que fala isso, né, ele tá numa arrogância, ele tá como se ele não pudesse estar no lugar do paciente. Nós poderíamos estar no lugar do paciente. Depressão talvez seja a doença mais humana que existe. Mas não é. E não escolhe
O índice de depressão entre médicos de burnout é muito alto. É muito alto, então alto. poderia ser a gente. Se a gente não olhar o outro com essa sensação de que poderia ser a gente, não dá. Como é que vai ajudar? Não vai ajudar. E é parte da boa prática médica informar o paciente, né? Então... Sobre diagnóstico, sobre seus sintomas, sobre possibilidades terapêuticas. Pronto, e aí voltando para o ponto onde estávamos. Foi no médico, o médico fez o diagnóstico. Boas práticas médicas, o médico tem que entender de remédio, ele tem que entender do teu sintoma. Quanto tempo demora mesmo um antidepressivo que é compatível geneticamente para começar a fazer efeito? De 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. Exatamente. E aí, para você que está em tratamento, lembra disso, gente, ó. Antidepressivo demora de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito, entre 6 e 12 para atingir para o auge. Estabilizar e atingir o auge e alcançar a remissão quando tudo vai bem, mas é um processo dinâmico, não é uma linha reta, deu o remédio pronto. Ajusta a dose, dorme melhor, começa ajusta, uma atividade física do assim, tamanho que tu pode naquele momento, porque o cara tá lá muito deprimido, tem mal energia para dar conta do dia a dia. Mas você tem que fazer exercício, ir para academia. O paciente não vai conseguir. O paciente vai conseguir dar uma caminhadinha de 15 minutos naquele dia, tá bom? Tá bom, desce no play. Desce ali, ó, dá uma voltinha na quadra, 10 minutinhos. Começa toma um assim. sol. 10 toma um minutinhos. solzinho, abre a janela, tá bom? Quando melhorar e chegar em remissão, tá na academia. Sim, exatamente. E isso é importante entender também, né? Ter essa sensibilidade. E aí tem a questão, e além de sensibilidade, isso é informação técnica, o médico tem que saber. A coisa de beber água. Por exemplo... Eu me lembro que eu passava na prescrição beber água. E botava sem gás. Pronto. Porque, posso tomar gás? Não, gás tem muito sódio. E o que acontece com o cérebro desidratado? Com o corpo desidratado? Não vai funcionar, ainda mais num senhorzinho lá de 70 anos. Não vai funcionar. Não é? Desidrata e você dá um remédio, resseca um pouco a boca. Você pode melhorar. Você pode ir colocando essas coisas que vão facilitar e botar na sua prescrição, não custa. Isso exige carinho. Exige vontade legítima, tempo, né? Que existe empatia, né? Porque eu sempre boto assim, se fosse meu caso, eu gostaria que me avisasse. Eu também. Né? Eu escolho os meus médicos assim. Eu também. Né? Então, não tenha medo de ir no médico. Procure bons médicos. Exatamente. E aí, voltando para a questão do remédio, tem a questão do medo de o remédio fazer mal. Gente, os antidepressivos são medicamentos que tem lá, os primeiros foram da década de 50, o Prozac, que foi o primeiro antidepressivo dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, salvo engano aqui, ele foi lançado nos Estados Unidos em 84 e ele chegou no Brasil em 87. 87. Se eu não me engano, foi... E aí, qual foi a grande disrupção? Não é porque ele era mais eficaz, porque a eficácia dele comparado com os tricíclicos era boa, os tricíclicos têm boa eficácia. Só precisava tomar uma vez por dia e a taxa de efeito colateral foi lá para baixo. Exatamente. Então, de lá para cá, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, e depois os duais, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, agora os multimodais, a vortioxetina. O cardápio nunca foi tão grande. Se tu pega isso com a farmacogenética, nós temos antidepressivos aí. Vai lá no PubMed, que é o lugar lá que publica artigo científico, medicamentos que tem 6 mil estudos publicados, 10 mil, 8 mil. É seguro, gente. E depois tem exame de sangue para fazer, né? Se o fígado tá bom, se o rim tá bom. Vai metabolizar. E também o teste genético. E agora saber o teste se é o melhor pra farmacogenético. você. Pronto. Né? Isso aqui isso aqui na minha nós época, quando a gente se formou como psiquiatra, isso aqui não era nem sonho isso aqui para nós. Então um teste farmacogenético não fazia parte dos nossos sonhos. E aí a gente tem que ter essa humildade, né? De pegar o canal da Genitec, eu me lembro que eu tive isso, e ligar, olha, como é que eu interpreto isso, Pronto, isso. Hoje vocês estão dando curso. Sim, então nós temos o departamento médico, que além de dar curso para quem quiser fazer, é um curso de 15 horas, tá, gente? Faz do jeito que quiser, no tempo que quiser. Mas tem ali um departamento médico que são de especialistas nossos que vão conversar com o médico sobre cada laudo. Exatamente. Cada laudo que ele
receber, Isso ele é vai ótimo. receber a opção de receber um call. Então, se o teu médico está dizendo que não sabe usar o teste Não tem farmacogenético, problema, avisa aprende. ele que na GNTech a gente ensina. Aprende. É tão Apre- bacana a gente É. aprender. É muito Coisas legal, né? novas. É Para o cérebro é saudável muito fazer isso. estimulante. Então eu acho assim, não tem desculpa. Verdade. Vamos tentar, porque é para ajudar as pessoas. E para você que fizer o teste, você também vai ganhar o mesmo telefonema, a mesma videochamada para explicar o resultado para você. Também, se o paciente quiser. E né? sabe o que eu fico pensando aqui, né? Hoje a gente olha para os psiquiatras lá do início do século XXI e pensa como que aqueles médicos se viravam sem medicamentos, né? Eu acho que ali na Tem frente, muito amor, logo, né? os psiquiatras ali, logo do futuro breve, eles vão olhar para trás e vão pensar assim, pô, como que os psiquiatras se viravam sem teste farmacogenético? Como que ficava todo mundo testando remédio e tal? Como que eles faziam isso, né? Não, e também eu me deparei com algumas situações, por exemplo, pedindo teste genético, e aí quando vinha, aparecia naquela faixa que não funcionava nenhum. Eu tive 2 casos que veio assim, nada respondia. Naquela, você tem a maré, tem azul, amarelo e a laranja. Amarela e a laranja, olha lá. Eu tive uma paciente que deu vontade de chorar, porque quando veio o teste dela, deu tudo laranja. Aí, olha só. Inacreditável. E não é tão raro assim, tá, Não, gente? Mas até aí o uso excessivo de remédio talvez esteja levando a isso. é pouco provável, né? Porque, na verdade... Mas é dela. Aí, isso, ela nasceu com isso. É. Agora, o que é o bacana? A gente fez um teste com 5 camadas de informação. A camada 1 é essa aqui. A camada 2 é a do gene MTHFR, que é aquele gene que vai determinar a nossa capacidade de converter ácido fólico, que todo mundo já ouviu falar, Sim. e metilfolato. O que é o metilfolato? Gente? Não é nada mais do que o ácido fólico depois que ele já foi metabolizado, ele entra no nosso organismo. Mas, para isso É a forma que faz efeito. Que faz efeito, muito bem. Metilfolato é a forma que faz efeito. E por que isso é importante para quem está tratando depressão e ansiedade, que é regular a química do cérebro? Por quê? O metilfolato é como se fosse uma matéria-prima essencial para o cérebro fabricar serotonina, noradrenalina e dopamina. E o que acontece? Tem pessoa... provavelmente, os estudos preliminares demonstram que 2 de cada 3 pessoas que têm transtorno de humor, ou seja, depressão e transtorno bipolar, ou transtorno de ansiedade, 2 de cada 3 têm mutação no gene MTHFR. O que significa na prática para o pessoal que está nos ouvindo? Que a pessoa pode estar com nível de ácido fólico quando pede o exame de sangue, vai estar normal lá. Sim, mas não está metabolizando. Não está convertendo para ácido, não está metabolizando para metilfolato. Uhum. Tem mutações que diminuem a conversão em até 70%. E aí, a gente pode até dar o remédio certo, mas aquele paciente provavelmente não vai melhorar 100%, não vai chegar em remissão. Não vai produzir o que ele tem que produzir. Não vai. E aí, o que a gente faz? A gente suplementa com metilfolato em doses adequadas. Em vez de deixar ácido fólico. Pronto. Exatamente. Isso o teste mostra também. Então, o teste mostra se precisa suplementar com metilfolato. Isso é muito importante. É verdade. Mostra se o remédio está no caminho certo. E aí, o médico que ele gosta de estudar mais, ele vai ter outras informações técnicas mais detalhadas, que aí, Ana, vão ajudar um médico a olhar para o exame do paciente que tem tudo lá no amarelo e no laranja e achar os caminhos, lendo os genes daí. Porque o nosso teste ele vai mostrar informações da literatura para o médico que gosta de estudar. Só ligar lá, vai receber estudo científico, tudo resumidinho, tudo resumido. E vai aprender a olhar gene por gene. Porque o que acontece? Eu sei, todos os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, eles vão atuar lá naquela estrutura do neurônio que chama o transportador de serotonina, que é que recapta a serotonina para o neurônio que está antes, que a gente chama de neurônio pré-sináptico. Na fenda sináptica, né? Aí, a sertralina vem e encaixa aqui, ó. Impede que a serotonina seja recaptada, sobra mais serotonina aqui, estimula mais o neurônio da frente. Mas o que acontece? Não existem estudos para todos os antidepressivos dessa família correlacionados por gene. Mas se eu sei disso, se eu sei que essa estrutura, a bomba de recaptação,
ela é codificada, ela é desenhada, vamos lá, o design, Uhum. tá lá num gene que chama SLC6A4, eu vou lá e olho, porque o nosso teste vai mostrar pro médico, o gene SLC6A4 da Ana, ele é bom, ela tem 2 cópias longas. Então eu vou usar, mesmo que não esteja no algoritmo ainda. Então, são as interpretações mais avançadas. Mais avançado. E aí, sabe uma coisa muito legal que a gente aprendeu? Lá no nosso início, a gente tinha um dado, a gente não sabia por quê, mas que um médico que pedia 24 testes, ele começava a pedir sempre. Ou seja, ele demorava 24 testes para aprender a usar o teste. Entendi. Aí a gente pensou, nós temos que melhorar isso. Aí nós investimos no nosso departamento médico, curso... Dessa comunicação direta. Aí hoje, esse número caiu para 10 testes. Hoje o médico que pede 10 testes, ele já não liga tanto para nós e ele começa a pedir sempre. Então... Daqui a pouco vai cair para 5. O nosso objetivo é esse. Daqui a pouco vai cair para 2. Aprender cada vez mais rápido, exatamente. Perfeito isso. E eu me lembro que dentro do que vinha não dar nada, quer dizer, todos ali na abóbora, aí você tinha que ler... Aí tem os numerozinhos. Os numerozinhos, que as tinham os legendas. mais favoráveis dentro dos daquilo ali. desfavoráveis. Né? E mesmo assim, eu comecei a usar também estimulação magnética, transcraniana, que foi muito bom, a ketamina, né? A cetamina. Então, mesmo assim, você tinha que ter um remédio de base para alguns pacientes. Sim. E aí você escolhia entre aqueles o que podia ser mais favorável. Exato. E aí tu vê, Porque né? não basta, tem que ler os numerozinhos ali. E aí se a gente for falar daqueles pacientes que têm sintomas mais intensos, mais severos, que não melhoram tanto, que são os pacientes crônicos, refratários, que graças a Deus é um percentual menor, mas tem psiquiatras e tem centros de psiquiatria que só cuidam dessa população. E aí eu conheço, eu tenho amigos que são psiquiatras, autores de livros, são diretores de centros de tratamento de depressão resistente nos Estados Unidos e tal. E lá os protocolos desses centros ninguém é medicado sem fazer teste farmacogenético. Exatamente. Então o protocolo é assim, guia com teste farmacogenético. Não melhora? Faz cetamina. Não melhora, vai para neuromodulação elétrica. Não melhora. Então tem protocolo. Só que lá ninguém medica mais sem o guia. O guia. Tanto que tu vê que o plano de saúde americano para pacientes acima de 65 anos, me fugiu o nome agora, lá nos Estados Unidos, os seguros de saúde, eles pagam remédio. Exatamente. Né? Então, lá o seguro de saúde, ele só paga o segundo antidepressivo se tiver o teste. Senão ele nem paga mais. Sim, porque ele sabe que vai jogar dinheiro fora. Exatamente. E que aquele paciente não vai voltar ao normal e vai usar muito mais o sistema. Com outras consultas médicas de outras especialidades. De outro, que adoece tudo, né? E quem tem medo de internação, porque muita gente tem medo de internação psiquiátrica, Exatamente. né? Acha que é aquele coisa horrorosa de tomar choque, asilo de Arkham lá do Batman. Exatamente. Isso não é verdade, a gente tem clínicas maravilhosas hoje. Hoje tem. Mas sabe que tem um estudo que diz, Ana, que usar o teste farmacogenético para guiar tratamento de depressão diminui em 58% a taxa de hospitalização. Isso é fantástico. 58, 68, não me lembro agora. Isso Mas, cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, veja que número incrível, né? Que é outra coisa, a gente não tem número adequado para internação de casos graves. Não tem. Então, a gente diminuir a internação de casos tratáveis ambulatorialmente também é uma revolução. É uma revolução. É o que eu digo, a gente não tem médico para todo mundo. Não então, tem. A gente tem que otimizar os tratamentos para que mais pessoas tenham acesso. E essa Isso é um fato. Essa é a nossa missão. É a nossa E missão. aí tem a questão do preço, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o preço é uma barreira. Exatamente. E o que a gente foi fazendo ali na Genitec ao longo desses anos? Nós fomos aumentando o nosso cardápio de testes para que nenhum orçamento fique de fora. Então hoje eu acho que eu não vou exagerar, porque muito dificilmente a gente vai encontrar hoje um cidadão que está empenhado em se tratar, que não vai ter R$100 e poucos por mês para pagar por um teste. Então hoje a gente tem um cardápio de testes que vai de R$100 e poucos por mês de 10 vezes lá,
até o teste mais completo de Que é o todos, Total Gene. que é o Total Que Gene. eu fiz, tô doida pra saber meu resultado. Ah, então. Depois, se tu me permitir, eu, Por favor, eu vou ver o avalie, teu resultado contigo. por favor. Então, esse teste que daí pega todo o psicogene, todos os remédios do sistema nervoso central, remédio de cardiologia, de Exatamente. infectologia, de gastro. O mais Total completo que Gene é o mais existe. completo que existe. Mas para fazer tratamento para depressão e ansiedade, não precisa Não dele. precisa, Só claro. se a pessoa quiser. Que é o psicogênio. Que daí é o psicogene pro. Aqui, ó. Exatamente. É o psicogênio pro. Exato. Então, Exatamente. esse aí. E aí tem ainda o psicogene select, que é a versão compacta desse para um orçamento, para se acomodar em qualquer outro orçamento. Dá a possibilidade. E vocês estão fazendo também do cardiogene. Agora a gente tem o cardiogene, que está contido no Total Gene, mas a gente está que também começando... pode ser separado. Também pode ser separado. Que bacana. Tem até o teste do MTHFR separado, que daí custa bem pouquinho, assim. Só para saber se tem a mutação no gene e precisa do MTHFR, precisa fazer a suplementação do metilfolato. Perfeito. E agora, indo nessa direção também, muitas mães e familiares de pacientes portadores de TEA, né? Do TEA, que é um grande desafio. Porque é um espectro, né? Então, a possibilidade terapêutica é muito individualizada. Claro, porque a gente sabe que não tem tratamento para TEA. A gente trata sintoma. Exatamente. Então, o que o psiquiatra ou o neurologista ele tem que tratar? Sintoma de depressão, de ansiedade, de insônia, agitação, automutilação, agressividade. Exatamente. Isso tudo se trata com remédio, gente. Exatamente. E aí, o que a gente fez? Aí, muitas pessoas vinham e tinham que comprar o Psicogene Pro. E aí, a gente começou a receber bastante demanda. E aí, nós pensamos, não, peraí, vamos cuidar dessa turma aqui em separado, de uma maneira personalizada. E tornar acessível para mais pessoas. Mais acessível para mais gente com TEA. Fomos para a literatura, levantamos todos os medicamentos mais utilizados em tratamentos de sintoma de TEA, conversamos com quase 15 especialistas, compilamos uma lista de medicamentos completíssima e lançamos o Psicogene TEA Pro, que daí ele é uns 30% mais barato. Que também tem o CBD, que muitos pacientes de TEA se beneficiam. Sim, e não, inclusive, como a gente gosta de estar sempre ali na ponta, quando começou essa onda de usar canabinoides, a gente já foi lá para a literatura e descobrimos que já tem farmacogenética para canabinoide. É evidência, são poucas evidências que a gente considera evidências baixas, mas todo remédio começa com evidência baixa. Com evidência, até aumentando. Ser testado. Mais exame, mais estudos, mais estudos. Muitos pacientes de TEA se beneficiam. Então, tá lá. Melatonina. Melatonina, então. Melatonina eu acho que não tem farmacogenética que eu me lembre, mas eu quero dizer que tem hoje um teste farmacogenético só para TEA. Para o paciente não precisa pagar mais pelos outros remédios que ele não vai usar. Que ele não vai usar. E a gente também está lançando agora o teste que a gente vai chamar de Comfortigene, que é um teste só para cuidar de dor pós-operatória e de dor crônica também. A gente fez a mesma coisa, a gente foi na literatura, levantou... Comfortigene. Esse é em primeira mão, hein, Ana? Legal, esse mas não, é legal. Ele não saiu do forno agora. Ele vai ser lançado agora, se eu não me engano. Quanta gente tem fibromialgia, quanta gente tem dores crônicas. E o pós-operatório de uma cirurgia ortopédica, de uma lipo. Exatamente. Eu tive... E você pode ter um remédio mais adequado para aquela pessoa. Então, eu tenho o meu Total Gene, né? E eu tive agora que fazer um PRP no meu quadril para tratar uma lesão. E dói pra caramba depois. Dói bastante. E aí, o meu médico lá... Você tirou? Eu tirei o sangue, fiz o plasma lá e injetei de volta, que eu chamo plasma rico em plaquetas. Isso mesmo. E tal. E é um tratamento que pra mim me ajudou bastante. Só que dói depois. O pós é doído. E aí, o meu médico falou pra eu tomar lá um tramadol. E aí, ou uma codeína. Eu sei que eu sou duplicado em CYP2D6. Eu tenho 2 cópias do gene CYP2D6. Que metaboliza a codeína. Então, eu sei que eu ia ter intoxicação. E aí eu sou bem ruim de metabolizar opioide. Eu vou ter problema com todos. Ou não tenho resposta, ou tenho efeito colateral. Que é desagradável. Poucas vezes que eu tive que tomar opioide, eu tive isso. Ou doeu, ou continuou doendo, ou eu fiquei enjoado ou pra caramba. Ficou com efeito morrendo colateral. de sono, vomitei e tal. Tem um que serve pra mim. Eu fui lá, olhei aqui, tá aqui, doctora, tá aqui o meu... E funcionou? Funcionou pra caramba. Aí você teve a ideia de fazer o Comfortigene. Aí, daí, inclusive, vai ser... Ele foi um dos médicos, que é o grande doutor
Carlos Alberto Terinos Pierre, um grande ortopedista lá da nossa cidade, o meu ortopedista de todos os meus pacientes da minha família, cara de ponta também. E vai ser ele foi um dos nossos consultores, digamos assim, né? E essa tecnologia é muito legal. Muito das legal. Plaquetas, é muito Não, legal. funcionou bem e está ajudando. Funciona muito E aí bem. a gente está expandindo, então, a farmacogenética. A cardiologia, por exemplo, né? Eu sempre fui um cara atleta, mas me alimento bem, Uhum. tô ali sempre legal. Aí tive essa lesão, tive que parar de fazer exercício, comecei a fazer mais exame de sangue e tal, meu LDL Alto. 150. Eu assim, caramba, 150 não pode ficar. Eu tenho que tomar estatina. Exatamente. Não adianta. Aí onde que fui ganhar a escolha da minha estatina? No meu farmacogenético. Aí tem farmacogenética de cardiologia para estatina, para anticoagulante, para antiagregante plaquetário. Pessoas que põem stents, por exemplo, Sim. muitas têm que tomar o clopidogrel. Clopidogrel é um antiagregante plaquetário Isso que mesmo. tem uma farmacogenética muito bem estabelecida. Muito bem. E a pessoa que toma o clopidogrel e não metaboliza bem, ou ela vai sangrar, ou ela vai fazer trombose de novo. Então é risco de vida imediato. Tem que saber escolher direitinho. Tem que saber. Bru, vamos pro Repórter Pipinho? O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que adoram conhecimento. Mas, geral, muitos leigos e também tem profissionais. Hoje a gente tem lá umas 2.300, 2.500 pessoas que a gente está sempre fomentando com muita informação. E eles reivindicaram que eles queriam ter acesso a fazer perguntas aos convidados e a gente achou justo. Excelente. Então, são perguntas que a comunidade Ser Humano Sustentável manda para o convidado. Podemos? A gente não filtra. Agora? A gente não filtra. Adoro. Então, vamos lá. Primeira, já ouvi falar que esse teste pode ser caro. Existe algum tipo de plano de saúde que cobre ou reembolsa? Quer dizer, o teste farmacogenético. Sim. Né? É um mito, muitas pessoas acham que é caro, mas entra ali no site da Genitec ou liga lá para nós, que é genitec.med.br. Ponto .med, isso é importante, tá? É Genitec, .med.br, que lá eu tenho certeza que você vai encontrar um teste que cabe no seu orçamento. E específico para você. E específico para você. Nossos consultores vão lhe ajudar. O plano, ele não é obrigado a cobrir. Alguns vão cobrir. Mas cada vez mais planos têm coberto. Que legal. Então, procure seu plano, converse com seu plano, peça reembolso. Uhum. E também tem os estudos que mostram que o tratamento guiado pelos testes são mais eficazes. E economiza dinheiro para você e para o plano. Exatamente. Então, em geral, deve reembolsar. Em geral, eu acho que é uma tendência. Eu acho também. Mas é importante. Quanto mais a gente pedir, pronto. É o direito. Quanto mais você for lá no seu plano e dizer eu quero um teste farmacogenético, exatamente, você ajuda a criar esse movimento e essa demanda para eles adotarem o quanto antes. Exatamente. Próxima, Bru. O teste da Genitec pode ser útil mesmo para quem não tem diagnóstico fechado, mas já apresenta sintomas de ansiedade ou depressão? O teste sempre vai ser útil para quem está em tratamento médico. Exatamente. Para guiar o tratamento. Porque aqui a gente não pode... Ninguém deve se automedicar, especialmente em relação a medicamentos que vão atuar no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. E quem acha que está com sintoma tem que ir no médico, gente. Porque às vezes a gente se engana. A gente pode só estar triste... ou pode só estar preocupado, ou pode só estar cansado e esgotado, e acha que está com depressão, mas não está. Será que essa pessoa, não sei, pensou assim, por exemplo, um total test, total gene, né? Que pega tudo, no sentido assim, o dia que eu precisar... isso é será bom. que é isso? Olha... Não sei. Entendeu meu raciocínio, Bru? Você concorda? Assim, eu se você tiver tudo, um dia que se eu for precisar tomar remédio para colesterol, eu já tenho uma bússola ali na direção. Sim. Talvez, não sei. A gente teria que ver quem fez, mas eu entendi. Eu acho que é tipo assim, não tem. Mas se bem que ela diz o seguinte, ela ou ele, já apresenta sintomas, então né? tem que ir ao médico. Exatamente. Você que fez a pergunta, você precisa ir no médico para tirar a dúvida. Para tirar essa dúvida. Agora, isso que tu tá dizendo...
aí a gente estaria no mundo ideal, né? Quando eu fiz o meu teste, eu não tinha tido sintoma ainda. Eu não tinha tido que tomar... Quer dizer, eu tinha lá atrás, mas não existia teste. Uhum. Hoje, as minhas filhas têm teste. Exatamente. Minha filha de 9 anos está com o teste dela pronto. É porque não muda, né? Não muda. Porque é a tua genética. É a genética. Então, o que vai acontecer é que a gente evolui... A cada ano e pouquinho, sai uma versão atualizada, porque surgem novos dados da literatura, exatamente. mais Acopla informação, acopla mais substância, mas daí a GNTech vai te mandar um WhatsApp dizendo, ó, tem já uma atualização do seu teste, você gostaria de fazer, mas o teu DNA não vai mudar nunca. Exatamente, o que está escrito ali é válido. Você só pode aumentar. Li em algum lugar, eu não me lembro onde, por isso que eu não posso citar a fonte agora, porque eu não me lembro, mas que tem alguns estados americanos e cidades na China, onde o recém-nascido já faz o teste farmacogenético e ele fica acoplado ao prontuário médico dele a vida inteira. Isso é fantástico. Então, o dia que esse cidadãozinho chegar lá depois de adulto, qualquer coisa lá que ele sangrando, tenha. enfim, exatamente. Ele já está lá com a farmacogenética dele instituída. Esse é o futuro do mundo ideal, né? Com certeza. Que é a medicina personalizada. Medicina de precisão, medicina personalizada. São termos que eu uso como sinônimos. MPP. Pronto. Medicina de precisão personalizada. Acabamos de criar um termo novo aqui agora, hein? Acabamos de criar. Próxima, Bru. Existem outras doenças, além da depressão e da ansiedade, em que esse tipo de teste pode ajudar? Muitas outras. A gente falou aqui, né? Transtorno bipolar, de humor, de todos os tipos. Insônia. Insônia não é doença, né? Mas às vezes é uma síndrome. Sintoma. Transtorno de déficit de atenção, dor TEA. crônica, TEA, transtorno do espectro autista, transtornos psicóticos, esquizofrenia, todos os tipos de esquizofrenia e outras doenças da família dos transtornos psicóticos. Temos os anti-inflamatórios. Estou falando... agora vamos lá para o psicogênico. Geral, né? Quem precisa baixar colesterol, pressão alta... O total gene. Ou só o de cardiologia. O cardio. O cardio. Aí, para regular batimento cardíaco, os beta-bloqueadores. Aí temos... na parte de infectologia, um monte de antifúngico. Toda a família aquela de gastroenterologia, a família dos prazol. O prazol. Dexlansoprazol, lanzoprazol, tem ali no teste. Tem até uma secção que a gente chama de estragene, tem até teste que pega o Viagra, que é a sildenafila. Exatamente. Então, quem pegar o total gene ali vai ter, acho que 270, 290 medicamentos. Para todas as áreas. Tipos, todas as especialidades. Perfeito. Próxima, Bru. Fiz o teste e descobri que um remédio que uso há anos está na lista de menor resposta. Vale a pena trocar? Essa pergunta você precisa fazer para o seu médico, porque ele tem que interpretar o seu teste. E por quê? Porque se for, por exemplo, uma menor resposta, porque você é um metabolizador rápido e tem menos dose no sangue, mas o teste mostra que esse remédio, ele, no que diz respeito à resposta, ele funciona bem, às vezes não precisa trocar. É só ajustar. Exemplo, tem uma paciente minha que ela foi no consultório e ela tomava sertralina. Ela estava 20 e poucos anos deprimida. Essa estava em casa já, não conseguia mais sair de casa e tal. E ela tomava 200 miligramas de sertralina, que é a dose máxima de protocolo. Sim, é verdade. Mas estava lá com 50% de sintoma ainda. Mas ela tinha boa resposta à sertralina, porque o GNSLC6A4 dela era bom, e ela tinha mutação de MTHFR. Então, o que eu fiz? Eu comecei a suplementação com MTHFR e eu fui ajustando a sertralina dela. Metilfenidato. O metilfolato. Folato. Eu fiz a suplementação com metilfolato, porque o teste mostrava que ela não convertia. E aí a sertralina tinha boa resposta. Antes de trocar, eu fui ajustando. E aí, só porque foi a dose de sertralina que ela melhorou, 350 miligramas. Sem efeito colateral, que a gente nunca ia dar essa dose. Porque não está no protocolo. Porque não está no protocolo. Então, no caso dela, a gente não precisa trocar. Agora, não está funcionando. E aí, tem menor resposta, porque o gene de resposta, ele piora a resposta, daí, nesse caso, tem que trocar. Exatamente. Aí não vale a pena ajustar a dose.
Tudo depende da da interpretação. interpretação do teste. Mas também essa pessoa pode também entrar em contato Pode entrar em contato, com vocês. porque daí a gente vai explicar isso pro dono do teste Exatamente. e vai dizer para ele, agora vá no No seu médico e converse sobre isso. O médico isso. vai interpretar o teste e vai pilotar Junto com você. Exatamente. Juntinho. Vai ligar o GPS. Vai ligar o GPS, exatamente. Próxima, Bru. O resultado do teste pode mudar com o tempo ou ele é válido para toda a vida? Ele é válido para toda a Porque vida. é a genética, porque né? o DNA vai continuar sempre sendo o mesmo. Exatamente. O que muda são, assim como um iPhone todo ano atualiza, assim como um computador atualiza, porque a tecnologia evolui, Uhum. pensa, todos os anos são publicados aproximadamente 2.500, 3.000 artigos sobre farmacogenética novos É incrível. por ano. São lançados, às vezes, novos medicamentos, então, todo ano a gente está acompanhando esses novos lançamentos. Existem instituições internacionais que curam esses dados, que compilam esses dados, e a partir do momento que eles chegam num grau de evidência científica, eles se transformam em diretrizes clínicas. Então, por exemplo, um medicamento muito usado como o estalopram, que é um dos antidepressivos mais usados no Brasil. Hoje. Um parênteses aqui, eu já volto, eu dou um passinho até, eu faço um parênteses e depois volto atrás. Veja, o gene que metaboliza, porque assim, ó, o gene, ele desenha a enzima que metaboliza o remédio. Isso. Então, se a mutação está lá no gene, a enzima vem diferente. Bem diferente, para metabolizar diferente. Para mais ou para menos. Isso. O que vai mudar a dose no sangue, lembra? Isso. Então, veja, o gene que codifica a enzima que metaboliza o estalopram chama-se CYP2C19. Se pegar um slide que tem ali que vai mostrar que... Aí tu pega aquela estatística que tem 50% das pessoas vão responder ao remédio na primeira tentativa. Sim, que você falou. A gente fez um estudo do nosso banco de dados, que não foi publicado ainda. Aqui, Esse ó. aqui? Aqui, ó. Olha só que legal Tá. isso aqui, gente. Tá. Olha só. Aqui, ó, tá o nome dos remédios, ó. Tá. Estalopram, Amitriptilina, escitalopram, fluoxetina, sertralina e tal. fluvoxamina, sertralina. E aqui tá o percentual da população que cai o remédio na coluna azul. Sim. Olha só, a maioria das pessoas vai cair no amarelo ou E no laranja. no laranja. Tá vendo Exatamente. isso? Por quê? Porque vem pra cá, ó. Só 44% das pessoas é normal nesse gene. É metabolizador normal. Ou seja, que vai se comportar igual à dose da bula. Tá vendo como bate direitinho isso aqui com 50% de tentativa e erro? Sim, praticamente. Tá vendo? É isso aqui, ó. Então, se tu vai tomar estalopram, ou sertralina, ou fluoxetina, ou estalopram, ou fluvoxamina, te lembra que tu tem 50% de chance de ter uma mutação nesse gene. E aí tu vai ter... Que é bem comum. É muito comum, né, gente? Aqui no caso é 56%, pouco mais de 55%. É, mais você da está metade. botando metabolização normal, 44,5%. 44. Ou seja, exatamente. 56% Tem algum tem alguma nível de mutação que vai atrapalhar o que é ali o 6,277? É o É o número número de pessoas que de a gente curou. pessoas. É, Perfeito, 6.277 pessoas. Por quê? A gente tem... O nosso banco de dados, ele tem 18 mil pessoas já, Aham. que é o maior banco de dados de farmacogenética do Brasil. Com certeza. Nós estamos tratando esse banco de dados e nós vamos publicar o maior estudo que já está a gente já está elaborando, já está escrevendo Aham. esse estudo. A gente vai publicar o maior estudo de perfil farmacogenético da população brasileira, Legal. que é a população, Ana, mais miscigenada do mundo. Por isso também que altos índices de transtorno de ansiedade, altos índices de transtorno depressivo, porque tem gente que fala assim, o Brasil tem mais deprimido, tem mais ansioso por causa da política. Porque a política sempre não faz muita diferença. Pelo menos eu tô com a minha idade, eu vi poucas coisas mudarem. E não estou falando aqui de direita, de esquerda, de nada. Mas assim, as reclamações são as mesmas. Então, eu sempre digo, eu toco a minha vida independente. A gente tem que fazer a nossa parte, porque, né? assim, não dá. Porque, assim, a gente não pode esperar político para tomar atitude. Então, o que você está dizendo é exatamente isso. Que vocês estão fazendo um trabalho que, teoricamente, seria feito pelo
pelo Ministério da Saúde, teoricamente, um dia vai ser feito. Olha, deve ter Um até alguém dia, lá deve fazendo ter isso, alguma mas coisa a gente nesse quer fazer a sentido. nossa parte, A né? gente quer fazer a nossa parte, né? E aí, Porque não dá para ver o pessoal sofrendo e ficar olhando. Exato, e aí nós vamos conhecer o perfil farmacogenético da população brasileira, que é a mais miscigenada do mundo. E por que isso é importante? Porque, veja, os trials, que são os estudos clínicos para provar remédio, em geral eles são feitos com populações europeias, americanas, asiáticas, que são populações muito homogêneas, não é? Então, aqui nós vamos resposta nossa sempre vai ser diferente. A probabilidade de a gente ter problema é maior, porque Com a miscigenação... certeza. E olha só de ter mutações é maior. É maior. E Fantástico que vão impactar remédio. Então, e aí tem um outro slide aqui, que é muito legal esse estudo mostrar, porque isso ajuda as pessoas. Passa aí, Bruno. É aquele do 99,5%, sabe, Bruno? 99. Que é o maior. Eu acho que ele tá um pouco. Eu tá antes, se eu não me engano. Aí, ó, bem esse. Aqui. Olha, gente, olha esse estudo aqui, ó. 99,5% das pessoas possuem ao menos uma variante genética que pode justificar uma resposta atípica de um medicamento em seu organismo. Pensa, olha só, o que esse estudo é? Ele é um estudo bem recente, tá? Ele é de 2021. Ele analisou... Isso para tudo. Para tudo, olha só. Esse estudo, ele é o maior estudo de farmacogenética já realizado. Uhum. Ele é de um grupo de Stanford, liderado pelo autor que chama McInnes, e eles sequenciaram, presta atenção no número, nada mais, nada menos do que 495 mil pessoas. Nossa. E eles identificaram, e olha, 99,5% é todo mundo, né, gente? Aí o que eu digo para meus alunos lá quando eu estou dando a minha aula de farmacogenética, e digo para você que precisa tomar um remédio. Quando você for dar um remédio para um paciente, ou quando você, paciente, receber a indicação de tomar um remédio do seu médico, você precisa fazer a seguinte pergunta: doutor, esse medicamento que eu vou tomar já tem informação farmacogenética? Porque eu tenho 99,5% de chance de ter uma mutação que pode ser que mude aquele remédio. Por isso que a resposta é tão individualizada. Tá vendo isso? Claro, não entenda mal. Não é que tu sim, tem 99,5% de mudar todo o remédio que tu toma. Não. Tu tem 99,5% de ter uma mutação que pode mudar o comportamento de um remédio. Exatamente. Que pode ser aquele que tu toma. E pode ser aquele, como e aí pode ser o de colesterol que você nunca vai tomar. Pode, Exatamente. boa. Mas entra lá no estalopram, na sertralina, é mais de 50%. É um monte. Né? Perfeito. Vamos voltar lá na pergunta. Na pergunta? Aqui. Boa. Para a vida toda. Para a vida toda, sim, né? Você vai atualizando vai ter, as novidades. Versões atualizadas, mas teu DNA vai estar sempre ali. E vocês Informamos. Que tem aquela versão, foi incluído mais um gene, ou mais um remédio, mais tanto. E aí, claro que o valor é bem paga uma pequena diferença para manter atualizado. A gente tem que rodar lá de novo e tal, fazer o algoritmo e às vezes, né? Perfeito. Mas é bem você pode bem ir acessível atualizando. daí. Tá. Próxima, Bru. Esse tipo de exame pode ser feito em crianças ou adolescentes que vão começar a usar medicação pela primeira vez? Esse é o mundo ideal. Foi que você falou da China, né? Uma cidade que o bebê já faz do bebê, faz lá, né? Eu não me lembro onde é, mas eu li em algum lugar. Mas esse é o mundo ideal, porque pensa, gente, olha só. Pensa assim, ó, a gente sabe que transtornos depressivos, ou de ansiedade, ou de TDAH, são transtornos de desenvolvimento. Eles surgem, em geral, no início. Exatamente. É uma descoberta mais recente agora, né? A partir dos 15 anos e tal. E até, então a gente sabe que criancinha pode ter depressão, criancinha pode ter sintomas. Tá cada vez baixando mais. E a nossa capacidade de diagnosticar também, apesar dos overdiagnostics, mas a gente diagnostica melhor hoje. Ainda assim, a gente tem que, o que for mais precoce, tem melhor. Muito mais chance. E aí a gente sabe, quanto mais vezes uma pessoa tem episódio depressivo na vida, a tendência é continuar tendo mais e eles vão ficando piores. Exatamente. Transtorno de ansiedade é a mesma coisa. Portanto, é uma matemática fácil. Exatamente. Se a gente tem um teste que aumenta a taxa de remissão mais rápido, é claro que o ideal é fazer já no primeiro tratamento. O índice de recidiva vai ser menor, o efeito... A remissão vai ser maior, taxa de abandono menor. Então, claro. Sim, aqui... Por que minhas filhas já tem o teste delas lá? E aí,
Tem um slide até que a gente tirou porque estava um pouco técnico, que foi justamente, e é um estudo chinês, foi feito com pacientes portadores de esquizofrenia de primeiro tratamento. Eles pegaram um paciente de primeiro tratamento, fizeram um teste, e outro grupo sem teste. E no primeiro tratamento, o pessoal começou a melhorar mais. E claro que a gente pode extrapolar isso, baseado em evidência indireta, para os outros transtornos também. Não, e esquizofrenia, então, a psicose, se você evita a segunda, nossa. Meu Deus, se o ouvir impacto a é gigante. terceira, é gigante. Então essa pergunta é excelente, gente. Isso é um mundo ideal. Tem o doutor Quevedo, que é um grande psiquiatra brasileiro que atua nos Estados Unidos, e ele é um médico que ele diz isso. Ele foi o primeiro que eu escutei dizer, escuta, vocês querem que o paciente de vocês... Porque daí tem aquele erro que os médicos acham, que só tem que usar o teste em paciente que já testou um monte de remédio e deu errado. Mas isso é um erro de... Isso é uma necessidade. Claro, é um erro de conceito. Exatamente. Tu não pode deixar... Daí o doutor Quevedo fala, mas escuta, então vocês querem esperar os pacientes ficar crônicos, difíceis de tratar, mal responsivos, para depois pedir o teste? Como assim? Hello? Vamos pedir desde o começo, porque daí tu não tem o paciente cronificado. Perfeito. No protocolo, no meu consultório, a gente fazia... Desde o começo. Tem gente que não quer. Não, claro. Mas o paciente decide, tá no protocolo. Pronto. Aí uma boa... Excelente ponto. Hoje, 90... Eu tenho a obrigação de colocar as possibilidades. É isso. Resumiu. Ninguém é obrigado a fazer teste genético para fazer tratamento, mas o médico é obrigado a dizer para o paciente que existe a tecnologia para ele quais decidir. são as vantagens ali. Exatamente. Senão o médico não está informando bem o seu paciente. Senão não tem escolha. E o paciente boa decide. Informação não tem escolha. Pronto. Né? Exatamente. É uma escolha comprometida. Nada a falar com na veia, né? Na veia. A doutora Ana é na veia. Mas tem que ser um raciocínio muito lógico. Não é verdade? Não é simples? Básico e lógico. Pronto. Próxima, Bru. Tenho irmãos que também fazem uso de antidepressivo. O teste pode indicar alguma tendência genética que se repete na família? Olha, eu acho que ele quis dizer em relação à resposta. Eu acho que sim, eu entendi também dessa mesma maneira. Também. É interessante, né? Essa é uma boa pergunta, muito boa pergunta. Aí, antes de ter o teste, antes de existir o teste farmacogenético, nós tínhamos alguns critérios para escolher remédio. Entre eles alguém na família já tomou algum remédio que funcionou? Exatamente. Né? A gente perguntava isso para o paciente. E era um critério lá, se fosse um antidepressivo que atacasse bem os sintomas-alvo daquele familiar, a gente usava esse era um critério. Por uma lógica. Por essa lógica, beleza, empírica, né? Empírica. E aí, quando agora, depois do teste, além de ter os 18, 19 mil testes lá que a gente já fez na Genitec, eu, como médico, de paciente meu, eu tenho mais de 1.000 pacientes em tratamento guiado. E muitas famílias que cuidam comigo. Então, eu tenho o privilégio de ver um teste farmacogenético do avô, da avó, do filho, da neta, do outro neto, do sobrinho. Tem lá famílias que eu cuido que tem 8 pessoas que já foram... Gerações ali. Gente, e é incrível, porque nem sempre. Assim, o mais comum é tomarem remédios diferentes. O mais comum. Na minha casuística, pelo menos, eu não conheço estudo sobre isso. Foi o que você falou, muita miscigenação, muita... Nós somos um caldeirão. E a quantidade de gene, veja, gente, são 60 e tantos genes avaliados ali. Então, a combinação entre esses genes... É muito grande. Ela é muito grande, são milhões e milhões de combinação. Então... Na minha casuística de consultório, que não tem nenhuma expressão estatística, mas na minha experiência, em geral, não repete remédio. Porque até as pessoas são tal, muito diferentes. Mas assim, tem muita diferença. Mas eu me lembro disso. Eu me lembro, há muito tempo, não tinha teste, uma filha com depressão, e eu falei, não, ela falou, doutora, eu tenho que lhe dizer uma coisa, meu pai teve depressão a vida inteira e só respondeu a um remédio. A senhora pode começar por ele. Mas cara, olha, mas eu acho que sim. Em 1998, sim, por que não? Por que não? Mas com certeza. Não tinha nada disso. Provavelmente eu começaria. Sim. Claro que sim, foi bom, sabe? Foi uma dica. Que a gente pergunta, né? Sim, Na primeira consulta tem alguém que tem algum problema? Sim. Pai, mãe, avó, pode ser qualquer familiar. História familiar, né? História familiar, claro. Próxima, Bru.
Existe alguma contraindicação para grávidas ou mulheres que estão amamentando fazerem esse teste? Muito bom, muito boa. Gente, ó, não existe nenhuma contraindicação para fazer o teste. Por quê? Porque o teste ele é feito através de uma coleta de DNA da bochecha. Gente, é Pessoa muito prático. a pessoa recebe em casa que vem aqui É dentro. muito prático. Vem tipo de um cotonetezão. Ali, assim. ó. Tá ali, ó. Pronto. Aqui, ó. Eu fiz, gente, é muito Ó, prático. Pronto, é isso aí, ó. Só tem que fazer assim, meio minutinho, um minuto Um de minuto um e lado, meio cada lado. cada lado É. da bochecha para dentro, assim. Pronto. Depois bota no tubinho, balança 10 vezes, 10 vezes. e manda pro correio. Aí tem um envelope ali que já vem com o endereço lá da GNTech de Florianópolis. Já vem tudo direitinho, já Então, vai para lá. Não tem contraindicação nenhuma, gente. Depois chega o resultado, ó. É porque não é um tratamento, é uma bússola Aí de é que tratamento. tá. Muito bem. Essa é uma boa observação. Não tem risco nenhum. Claro, porque, não tem gente, radiação, não tem nada, não. nada. E o teste, Ah lá. ele só vai ser acionado. Aí depois você. ali pronto. já passou. Passou. O teste, ele não muda nada, ele só muda a partir do momento que o médico lê e começar a mudar a tua prescrição. Exatamente. Então, por isso que não tem contraindicação para fazer o teste. É um né? GPS. É um GPS. Pronto. É o GPS. O teste farmacogenético pode ser combinado com outros exames, como dosagem hormonal ou mapeamento cerebral? Deve. Gente, ó, Porque, assim, a dosagem hormonal, o mapeamento, isso é muito para o diagnóstico, para te ajudar a eliminar coisas. claro, por exemplo, uma pessoa que está com a tireoide funcionando mal, está com Exatamente. hipotireoidismo, por exemplo, ela tem alguns sintomas que imitam a depressão, sintomas depressivos. Um homem que está com nível de testosterona muito abaixo do normal, uma deficiência vitamínica, Ou uma mulher na menopausa. uma mulher mesmo. na menopausa. os Então, aí é legal, Ana, a gente ir para o conceito de medicina personalizada, medicina de precisão. Nada mais é do que integrar as boas práticas médicas com o uso de tecnologia genética. E o que são as boas práticas médicas? Uma boa consulta, uma boa história clínica, uma boa história pregressa, história atual, história familiar, exames de rotina laboratorial. Existe um protocolo de psiquiatria para pedir exame de sangue, gente. Com O certeza. psiquiatra tem que ter certeza Com que certeza. tá tudo em ordem. Claro. Não é? Então, bons exames laboratoriais. Não acredite em psiquiatra que não pede exame. Tem que pedir. Tem que pedir, tem que saber ver. Exame de neuroimagem, Com não é para todo mundo, certeza. mas às vezes precisa. Mas você sabe, então eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a fazer exame de neuroimagem, pedir, fui processada por todos os convênios, menos pelo Bradesco Saúde, Opa. que é o meu convênio hoje. Ah, Só o meu por isso. também. Só por isso. Propaganda grátis, hein? Grátis, Propaganda mas eu tô grátis. falando na verdade. Né? Fui processada por todas. E com o tempo, eu fui mandando artigos dos achados, dos estudos e Todos os meus livros têm neuroimagem, tem parte de neuroimagem. E aí chegou um ponto que eu acho que eles desistiram, que eu não ia parar. Eu fui vencendo os processos. Aí os próprios que me processaram começaram a me chamar para dar palestra. Eu falei, acho que eles desistiram. E eu falei para os pacientes, continuem pedindo. Vamos lá, a gente vai conseguir. Hoje, todos os convênios. Então, claro, tem que ser bem indicado. Então, todos os convênios. Quando é bem indicado, paga. Exatamente. Por quê? Porque um paciente... Isso aí não é para assustar ninguém, né, gente? Mas o médico, ele tem que eliminar todas as possibilidades. Com certeza. Então, um paciente que está deprimido há muito tempo, está com problema cognitivo, a gente tem que ter certeza que não tem uma atrofia cortical, que não é um início de demência. Sem querer, então, eu já peguei jovens com tumores cerebrais. Já pensou? Pois é. Um paciente que começa a ter ataque de pânico, até ataque de pânico abrupto, assim, não, sem já causa. Peguei, por exemplo, uma coisa que alteração de comportamento. Uma coisa que eu também sempre pedi, polissonografia. Polissonografia? Estudo do sono. Eu também. Estudo do sono, não é possível. Quantos... Outro dia eu peguei um garoto de 27 anos, magrinho, com uma apneia do sono absurda. E a gente pensa que é o cara... Jeito. Aí ele levanta, tá sem concentração, não é boa TDAH, porque começou bom. do nada. TDAH é uma coisa que vem desde sempre. Pronto. Aí como é que pode isso? Pronto, então, sim. E aí, isso é medicina personalizada. Exatamente. É boa prática médica, bom uso de todas as outras tecnologias. mas
O teste farmacogenético, gente. Que vai guiar o tratamento. O tratamento importante- farmacológico. Exatamente. É importante que as pessoas entendam dosagem hormonal, mapeamento, neuroimagem, tudo vai ajudar muito a gente. A ver Tudo. o estado geral do, E se daí do aparece um paciente. problema hormonal, a gente manda ela para o endocrinologista Claro, tratar. porque senão você não faz, vai você vencer a medica depressão. certo, mas o hormônio precisa estar Precisa ali. estar ali. Agora, o teste vai guiar o tratamento. Exatamente. adequado. Aí Aí junta juntou tudo, a gente tem esses índices de melhora muito acima do tudo. Muito normal. acima da média. Né? Próxima, Bru. Após o recebimento do laudo, ele deve ser interpretado exclusivamente por um psiquiatra ou outros profissionais também podem auxiliar nos cuidados? Ele deve ser interpretado pelo seu médico. Uhum. Porque tem muitos geriatras que estão usando, E que trata, muitos muito bem, endócrinos. obrigado. Sim, um geriatra está. Com certeza. Veja, salvo engano aqui, 75% dos antidepressivos que são prescritos no Brasil são por médicos não psiquiatras. Clínicos e E, neurologistas. salvo engano também, apenas 25% dos portadores de depressão vão tratar com psiquiatras. Os outros tratam com Exatamente. médicos de outras especialidades. Exatamente. Então, para nossa felicidade hoje, claro que o grande número de prescritores ainda é de psiquiatras, mas cada vez tem mais médicos de outras especialidades prescrevendo, então o teste deve ser interpretado pelo seu médico, Exatamente. seja ele um psiquiatra ou não. E você pode ligar para a GNT GNT também. Para você falar. ter a sua própria explicação. Exatamente. E a gente sabe por que a gente gosta muito de fazer isso, a gente entendeu, porque a gente poupa trabalho do médico. Então, a gente tem um especialista que vai falar com o médico na linguagem médica. Médico e Mas do a gente- leigo. Com a linguagem que. Perfeito. Porque daí a pessoa já vai para o médico antes da primeira consulta com as explicações mais importantes já feitas e com os Exatamente. entendimentos maiores. Então a gente poupa trabalho do médico e a gente também faz um alinhamento de expectativa, Ana. Porque eu disse aqui, eu repito, não existe bala de prata, não existe milagre na medicina. E o teste não é um milagre. O teste aumenta muito o resultado, mas desde que ele seja utilizado dentro de um tratamento bem feito, Exatamente. não é? E ele seja bem utilizado. Então isso é muito Não, e importante todo mundo aumenta o entender. comprometimento do paciente, né? Então, Eu acho muito importante muito. isso. E muito bem lembrado, e aí tem uma outra coisa importante. Tem muitas pessoas que têm aquele medo de tomar remédio exagerado. E aí, esse paciente, ele tá lá com a amígdala cerebral dele lá super Alerta ligada. total. Alerta total, e ele tá com hiperfoco. Aí ele sente uma dormência no dedo, ele acha que é do remédio. Ele sente um formigamento na perna. Tudo é do Tudo é remédio. do remédio. É. Então, tem gente assim, que chega no consultório que já tomou 300 remédios e Apavorado. teve medo e deu problema com tudo. E eu já tive casos incríveis, que daí vem um perfil farmacogenético desse paciente muito bom. Excelente perfil genético. O paciente é bom respondedor, metaboliza normal, vem quase tudo ali no azul. E que você prova pra Aí a gente ele, mostra né? assim, tá vendo? Assim que, senhor Não se paciente, preocupe tanto. fica tranquilo, isso aqui é muito do seu nervosismo, é do seu medo. Vamos olhar aqui, ó, isso que o senhor tem medo, não vai Não morrer do procede, não remédio, vai- nanani. Exatamente. Eu já vi paciente que tinha efeito colateral com uma gota de estalopram, uma gota. Efeito colateral pra caramba, teve que parar de tomar remédio e fiquei tonto e nananã. E aí veio o resultado do teste, o senhorzinho lá, era uma senhora, era metabolizadora normal, a gente viu. Aí a gente fazia psicoterapia, depois de umas 2, 3 consultas, conversamos, tratamos, cuidamos direitinho. Esse medo, né? Porque na realidade é um medo, Sabe é um quantas pavor. gotas tá tomando? 15 gotas, E tá feliz da feliz vida. da vida, em remissão. Porque aí chegou na dose. Chegou na que dose tinha que boa e ter. tirou o medo aquele do começo. O teste ajudou para Exatamente. isso, entendeu? Exatamente. Próxima, Bru. Pronto. Chegamos agora no momento Pipinho. Opa! O que é o momento Pipinho? Pipinho é o nosso mascote aqui, que só ouve bons conteúdos aí no headphone. É sempre muito simpático e tá rindo para você porque ele gostou do nosso bate-papo. Muito Então, bom. agora, a produção me manda palavras, Tá, chaves, que a gente usou aqui legal. durante o nosso bate-papo. E agora é livre associação. Legal. Agora é ping-pong. Joga uma palavra. O que vier na sua mente, você responde. 1. Inovação. É solução, é vida melhor. 2. Amor.
Indispensável. Sem amor não há vida boa. 3, genética. Não é o futuro da medicina, é o presente. 4, complete a frase. Cuidar da mente é. Cuidar da vida, das pessoas que você ama, de você mesmo e do mundo. 5, felicidade. É indispensável para a vida e precisa ser construída de dentro para fora legitimamente. 6, propósito de vida. É viver bem com aquilo tudo que a gente não consegue ver e não consegue palpar. É aquilo que a gente sente que tem valor dentro da gente. E transborda no mundo. E transborda no mundo. Muito boa. 7, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Ficaria junto da minha família. 8, escuta. Essencial. Hoje o psiquiatra provavelmente é um dos únicos canais de escuta que a gente ainda tem no mundo. 9, O psiquiatra ou o psicólogo, perdão. também, né? Nossos colegas Com psicólogos, certeza, psiquiatras e psicólogos. que sem eles nós também não Não, fazemos precisamos muita trabalhar coisa. juntos. Sempre. Sempre. 9, individualidade. Necessária e uma individualidade bem desenvolvida significa compartilhamento e interação. Interação. 10, uma frase ou um pensamento que você queria deixar de mensagem. Pode ser sua, pode ser de algum autor que você goste. Saúde mental nada mais é do que viver bem. É viver bem com o nosso corpo, com as pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa família e com o mundo. É acreditar que a vida vale a pena do jeito que ela é. É a batalha diária. Batalha gratificante É do nosso dia a gratificante dia. diária. Meu querido, muito obrigada. Eu amei. Que Amei. bom, eu Você também. tá aqui, tem a mãozinha quente, eu Ah. adoro, porque eu tenho a mãozinha gelada, eu adoro. Muito obrigada. A gente agora vai te dar uns presentinhos aqui, Eu que tá? agradeço, foi um grande prazer, eu amei também. Não, mas teremos revanche, retorno. Que bom. Olha Quando aqui. eu escrever o livro, quem sabe? Com sabe? certeza. Quando eu Olha lançar o livro, na verdade, já está escrito, né? Exatamente, quando estiver lançando lá Pronto. com o Anderson. Aí, ó, agora, eu gostaria, antes de receber o presente, de fazer um convite oficial Por para favor. nos visitar em Florianópolis. Claro, Eu quero será te um convidar prazer. oficialmente. Eu estive em Floripa tem 2 meses. Eu fui Mas, fazer uma então. palestra. De vez em quando estou baixando lá. Então, eu quero te convidar em meu nome, da Paula, que é a minha esposa, vice-presidente da Genitec, sócia fundadora e de todo o time Genitec, para conhecer o nosso laboratório de perto e o nosso time. Com certeza. E quero que você faça a avaliação do meu Total Vai Gênio. ser um prazer, tá combinado, tá combinado. Querido, aqui é um livro Mentes Depressivas. Muito Tá. obrigado. Aqui também a gente tem o Mentes Inquietas. Nossa, Foi o hein, mais de primeiro 2,5 milhões. Parabéns, gente. de todos juntos, né? Mais, que lindo. Foi o Entendi. primeiro Sim. Mentes Foi Inquietas. esse livro que te projetou para a fama? Eu acho que foi. Foi o primeiro. Foi o primeiro filho. Eu o digo primeiro que tudo é filho. filho. Esse livro aqui, o Felicidade, foi escrito na pandemia, Uau, muito bom. na hora que a gente não podia deixar a peteca cair, Excelentes títulos, hein? né? Parabéns. E esse aqui, pode botar aí, você deitadinho, que as crianças depois vão arrumar tudo para você. Muito bom. E esse aqui é Um Tempo para Mim, que eu lancei no final de 2024, que são frases minhas, Uau, muito que bom. eu, todo dia de manhã, antes de levantar, eu meio que peço ao universo para me mandar alguma coisinha para inspirar meu dia e para inspirar outras pessoas. E aí deu nessas 365 frases que podem ser vistas ou no dia ou antes, mas 10 minutinhos para a gente começar o dia sintonizado em alguma coisa boa. Aprecie os pequenos passos que você executa na direção certa. Muito bom. É a batalha do dia a Saúde dia. mental, exatamente. Nada mais é Não do que é? sentir que no fundo, a vida vale a pena como ela é. Como e ela um é. dia não é igual ao outro, né? E tá tudo bem. Tem uma frase de Churchill que eu acho a mais fantástica de todas sobre sucesso. Tem muito a ver com isso que a gente leu. E a gente que é empreendedor se rala muito. E aí, a frase que me inspira, que ele diz que sucesso nada mais é do que ir de fracasso em fracasso sem perder o ânimo. E é verdade. Não é E a verdade? gente aprende muito com fracasso. A gente erra na maioria das vezes e na maioria das vezes não dá E certo não daquele perde o jeito. entusiasmo. E aí não pode perder Esse é o entusiasmo. empreendedor. E aí que as coisas vão ser construídas. Exatamente. E tem mais aqui. A gente tem uma eco bag Uau. com pepinho,
com o nosso lema aqui, que é faça, aconteça e inspire, Muito bom. tá? E que Me identifico com esse lema. não é? Com certeza. Todo empreendedor está inspirando alguém. Então, a gente tem aqui um caderno para você botar todas as suas novas ideias, que eu Muito sei que são bom. muitas. Muito E a bom. gente tem, pode botar aí que vão arrumar tudo. A gente tem aqui uma canequinha do Pod People. Que legal, gente. Para você, na sua casa, tomar o seu chá, seu chimarrão, o seu café e lembrar da gente. Lá em casa, a gente tem as nossas duas Marias. Tem a Maria Cecília e a Maria Laura. Eu acho que Maria Então, Cecília vai querer. A Maria Cecília e a Maria Laura vão querer, elas vão amar. Aí elas usam, Vamos né? usar, sim. Muito obrigada. E agora eu queria que você usasse aquela câmera ali para dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para mim, agora é só ali. Muito bem. Leva o microfonezinho. Isso. Gente, se você acha que você pode não estar bem, que você pode estar sofrendo de algum sintoma de ansiedade ou de depressão, está em dúvida se está triste, se é normal, ou se tem sintoma, se tá ansiedade, se tem sintoma de ansiedade ou só está preocupado. É muito comum essa dúvida, é muito comum. Então não perde tempo. Vai num médico, vai num bom psicólogo, vai num bom médico, pergunta para ele, faça uma boa avaliação que ele vai te dizer. E se ele te disser que tu precisa fazer tratamento, não tenha medo, faça. Tratamento é para melhorar a vida. Se ele te disser que tu tem que tomar remédio no teu tratamento, não tenha medo. A gente está aqui para te ajudar. Faça o teste farmacogenético, que você vai ter mais chances de melhorar com menos chances de ter efeito colateral. O teste farmacogenético é acessível para você, eu tenho certeza disso. Vai lá e olha no nosso site, gnitec.med.br. O motivo de eu estar aqui hoje, acima de tudo, é para tentar te ajudar e ajudar todo mundo que ouve a Ana aqui a viver bem. Esse é o meu propósito como médico, como empreendedor. Eu acho que é aqui que está a nossa conexão. É verdade. Não é? Então, é para isso que eu estou aqui. Espero que você tenha gostado do que a gente conversou e que tenha ajudado você. Se precisar saber mais coisa, tirar mais dúvida, entra ali no meu Instagram, que é @Dr. Guido Boabaide. Entra no Instagram da GNTech, @GNTech Testes, ou no site da GNTech, que eu já falei, gnitec.med.br, que estarei lá eu e todo o nosso time para te atender e conversar contigo com o maior carinho. Perfeito. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso, Dr. Guido Boabaide. Se você não conhece, sugiro que você comece a seguir ele agora, porque ele trouxe informações preciosas sobre como a tecnologia, aliada à boa medicina, pode revolucionar a vida da gente. Quando a gente tem possibilidades terapêuticas mais eficazes, a gente melhora o paciente, mas a gente também fica feliz, porque médico adora melhorar paciente e melhorar a vida de vocês. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode fazer um mundo melhor. Muito obrigada e até o próximo Pod People. Mas não esquece de seguir a gente no canal e não esquece também de compartilhar essa informação preciosa com todo mundo que você acha que merece esse conhecimento inovador. Muito obrigado e até a próxima.